E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Quase que não sai, né? De novo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Às vezes dá uma travada, mas a gente vai improvisando aqui, porque esse é o podcast do improviso, né? E hoje o nosso tema do dia é a trajetória de um intercessor. Então nós vamos entender um pouco mais sobre como é que funciona a intercessão da nossa igreja. Para você que não me conhece, o meu nome é Alisson, sou o host aqui desse podcast. E nós estamos aqui hoje com algumas pessoas super especiais. Estamos aqui com o nosso pastorzão Ronaldo Dias. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Bora, salve! Estamos aqui com o Beto, nosso presbítero da casa. Uma salva de palmas. Estamos aqui com o Tiagão, intercessor aqui também da casa. Uma salva de palmas. Estamos com ele, nada mais, nada menos do que o líder da intercessão dessa casa. Um homem de Deus, um varãozinho de 1,5 m. Que está fazendo aniversário hoje. Então uma salva de palmas. Ele podia estar comendo coxinha, podia estar com a família, podia estar fazendo qualquer coisa, mas está aqui hoje conosco. Manda um recado lá, corta para 2. Família, amo vocês. Estamos aí. Glória a Deus. Obrigado por tudo. Boa. Galera, antes de anunciar os patrocinadores da noite, eu queria trazer vocês aqui para um ponto de discussão importantíssimo do nosso podcast. Nós, não sei se vocês repararam, eu vou até mostrar aqui, estamos com canecas personalizadas aqui. Olha que caneca linda. Mostra aí, Ramonzinho. Olha que coisa mais linda do nosso patrocinador Lion Paper. Só que, se vocês observarem, nós só temos aqui escrito a palavra podcast, porque nós ainda não definimos um nome para o nosso podcast. Então, o que a gente teve aqui como ideia? A galera da comunicação vai soltar no Instagram uma enquete com alguns possíveis nomes que a gente está cotando aqui para o nosso podcast. E o que a gente quer? A gente quer que você participe desse processo. Então, assim que sair, acompanhe as redes sociais, @Bola de Neve Itaim Paulista. Vai estar lá uma enquete, votem para a gente poder escolher o nome juntos do nosso podcast, beleza? A gente conta com a participação de vocês. E aí, quem sabe, depois a gente já timbra aqui nessas nossas canecas personalizadas o nome do nosso podcast. Continuando aqui, falando um pouco sobre os nossos patrocinadores, então nós temos a Lion Paper, que além dessas canecas maravilhosas, também nos concedeu aqui um caderno personalizado que eu estou usando hoje aqui, ó. Olha que caderno lindo. Mostra aí, produção. Podcast Bola de Neve, todo personalizado, ó. Super bem acabado aqui. Beleza? Tem aqui a marca deles, também tem o marca-página, tá bom? Então, se você está buscando brindes personalizados para algum parente, para algum familiar ou até mesmo para sua empresa, vai lá nas redes sociais agora, digita lá @LionPaper, acompanhe o trabalho dessa empreendedora da casa, que é um trabalho maravilhoso, amém? Além disso, nós temos hoje também conosco aqui a Pizzaria Flame. Olha o tamanho da pizza que eles trouxeram aqui para nós hoje. Então nós nos deliciamos aqui hoje com uma pizza trem, né? O tamanho dessa trem. Quantos sabores você consegue pedir aqui, Dave? Aí veio 1, 2, 4 sabores aí. Então, ó, numa mesma pizza você consegue fazer 4 sabores. A gente teve uma parte salgada, uma parte doce. Então, ó, já acompanha aí. Aí tem um QR Code para você poder acessar e ir lá direto para fazer o seu pedido no cardápio online. Fechou? Temos também o Espaço Limpo, empresa de facilities ali da região de Barueri. Então, se você está buscando uma solução inteligente para sua empresa de limpeza, procure pelo Espaço Limpo, vá nas redes sociais, site espaçolimpo.com.br, Instagram também, Espaço Limpo Oficial. Lá você consegue fazer uma cotação para sua empresa, fechou? E por fim, último, mas não menos importante, nós temos a Estúdio D, Centro de Estética Automotiva ali na região da Penha. E talvez em breve estaremos mais perto, certo? Boa. Então, Estúdio D, você que quer deixar sua caranga top, busca também ali as redes sociais, Estúdio D no Instagram, e também tem o site. Vai lá, faz uma cotação, dá um brilho na nave, fechou? Então,
Boa, boa produção. Nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, amém? Então nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, nós estamos no Instagram. Então, se você quiser acompanhar não só esse podcast, mas todos os conteúdos que nós compartilhamos, vai lá nas redes sociais, não deixe de nos seguir. É importante que você acompanhe ali tudo que nós estamos produzindo para vocês, amém? Pequeno Dave, foi tudo? Então, Glória, nossa produção aqui nos liberou para começarmos aqui o nosso episódio falando a respeito da trajetória de um intercessor. Só olhar pra cara do Ramon que não dá vontade de dar risada. Como? A gente tá rindo bastante porque o Ramon ele tá bem intenso, mas a gente vai fazer uma conversa. Dele, 33 aninhos. 33 anos de idade de Cristo. Legal. Que dia especial. Marcamos sem saber, né? Pois é. Sem saber, no domingo a Alô falou, nossa, e pior que terça-feira você tem um podcast lá. Eu falei, Ela, nossa, e terça é seu aniversário. Eu falei, vixe, verdade. Então, mano. eu até falei, poxa, será que vai ter? Eu até mandei mensagem pro Ramon. Falei, Ramon, não vai ter nenhuma festa surpresa pra você hoje? Será que não vai atrapalhar a sua festa surpresa? E ele falou, pô, não tô sabendo. Então, está aqui hoje conosco. Essa é a nossa festa surpresa. Se ele soubesse. Dá pra ver pela minha cara, né? Que é surpresa. Que... Não, mas você lembra da festa surpresa que foi feita na casa do Gui, alguns anos atrás, lembra? Eu, você e o Ted. Eu lembro. Né? Fomos até lá. Cheguei lá, o Gui tinha feito um bolo de chocolate. Marcou meu aniversário, É, né? esse aniversário. Marcou. Um abraço pro Gui. Ele, na verdade, foi uma situação que É. eu mesmo que sabia que era aniversário do Ramon. Ele E tinha a gente feito um foi bolo. lá na casa dele pra fazer uma visita e tal. Eu, o Ted e o Ramon. E chegou lá, tinha um bolo, uns pães lá maravilhosos. Ele não sabia que era aniversário do Ramon. E a gente só providenciou uma vela de sétimo dia e cantamos um parabéns pro Ramon. Entendi. Muito bom. Então, Ramonzinho, vamos lá. Bora. Eu acho que a primeira pergunta que eu quero fazer nessa noite, para a gente poder começar a introduzir aqui o nosso papo é, cara, o que é a intercessão? Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem a respeito do que é intercessão, né? Como é que funciona, o que é o ministério, qual que é o intuito do ministério. Eu queria que você abrisse falando um pouco a respeito do que é intercessão na tua perspectiva como líder. A intercessão, ela é um ministério, né? Fala com minhas palavras assim, você vai Boa. ajudando, né? Do seu jeitinho. Ela é um ministério de oração, né? Que quando o culto está rolando, ou antes, né? Uma hora antes do culto, um grupo de pessoas se reúne para interceder, trabalhar em oração para que obreiros estejam cobertos, o pregador, os levitas, o intuito de interceder, se colocar na brecha para preparar um ambiente, também para que não haja uma ação, uma retaliação do inimigo, algo para querer atrapalhar o ambiente, a logística do culto, o ambiente espiritual, para preparar os corações das pessoas que estão a se achegar para receber também. Legal. Então, basicamente, a intercessão é um ministério de oração. O foco é 100% oração. Oração. Legal. Porque eu acho que, às vezes, a galera, por não conhecer, né, a intercessão, acha que é uma parada meio mística, alguma coisa assim, meio, sei lá, sobrenatural. E, sei lá, acaba trazendo meio que um misticismo para algo que é muito mais simples do que realmente parece, né? E existem situações de pessoas entrar, fazer o curso de intercessão por própria curiosidade. Sim. E acaba exercendo lá dentro, né, passando por essa etapa de curso e chega lá e vê que às vezes não é um chamado, né? Porque é um chamado, né? É um chamado porque assim, exige uma dedicação. Exige uma dedicação, a intercessão ela trabalha muito com o jejum, nada fugindo da palavra daquilo. Eu acho que assim, a intercessão para aqueles que é algo que eu trouxe para minha vida, que é aquela palavra que fala assim, fecha a porta do seu quarto, entra no secreto e fala com Deus, né? Qual é essa passagem, Beto? Você aqui? Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, quando Jesus ensina sobre oração, né? Exato. E acho que isso daí
Por isso que a intercessão, pra mim, assim, foi algo que, quando eu me converti, quando eu li essa passagem, eu ali descobri tudo, sabe? Tipo, meu, é no secreto com Deus, é a oração. Então, a oração é o caminho da vida cristã. Então, é só você seguir esse intuito na intercessão, entendeu? É fazer o quê? Aquilo que Deus ensinou. A oração é o caminho do cristão. Pô, Então, e você gosta? Você curte? de orar? Não, você gosta desse ministério? Ah, eu gosto muito. Não, sabe por que É eu assim, é pergunto, que eu né? não tenho uma palavra, Não, mas... não, por que eu pergunto? Acho que eu tô até atravessando aqui, né, o que o Alisson deu pra perguntar, porque quando é perceptível, quando fala de intercessão, o olho dele enche de lágrima, mano. Brilha, É, né? eu gosto. Brilha, né? Então você vê que ele tem brilho nos olhos pelo ministério. Então, o Thiago também, a gente falando aqui, o Thiago deu uma brilhada ali. Então, é perceptível quando você vê que realmente quando a pessoa ela fala da alma daquilo que ama. Né? Então, os olhos falam, o coração fala. Então, isso é muito importante. Assim, não tirando... Desculpa, Alisson, que agora engatou, Não, né? pode Porque falar. assim, que nem nós estávamos... engatei. Glória. A gente estava falando, tipo, da onde que eu comecei, né? E, tipo assim, eu amava o Ministério Infantil. Foi onde que eu me encontrei com as crianças. Tá. Mas peraí. Então, E, tipo assim, eu vou chegar... Calma aí, eu vou pular aqui rapidinho. Porque quando ele me chamou pra essa missão, Deus mostrou pra ele. Tipo assim, foi algo que também acendeu. Foi caminhando e eu me encontrei, entendeu? tá, vamos pegar esse gancho, então. Agora acho que o mais importante beleza. Aprendemos o que é intercessão, que é de fato um ministério de oração. Desmistificamos ali, né, muitas vezes o misticismo, porque às vezes as pessoas elas gostam de construir um conceito de mandinga gospel, né? O que é totalmente diferente. A Inter não. O foco, cara, é viver aquilo que está à luz da palavra, que é de fato seu ministério que se coloca no lugar do outro, através da oração, para que a igreja ela seja, para que ela flua, né? Dentro dos cultos, na logística, tanto da parte da adoração quanto na parte da pregação, né? Beleza. Agora, fala um pouco, né? Eu acho que eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os nossos convidados. Como é que foi? Beleza, agora eu sou um intercessor. Como é que foi a sua transição para a intercessão, assim, né? Você agora comentou que antes você era do Ministério Infantil, que é um ministério completamente diferente, né, da intercessão, com um objetivo completamente diferente. É que as coisas que ele vem à cabeça eu preciso falar. O Ministério Infantil lidar com anjinhos. A intercessão lidar com demônios. Você foi do céu pro inferno, assim, muito rápido. Mas tem umas crianças que eu teste. Mas pelos tios do Ministério Infantil. É engraçado saber dessa sua transição, porque o que acontece? Para quem também está nos acompanhando e é novo no ministério, ou às vezes começou a servir agora, muitas vezes a gente começa no ministério onde tem uma necessidade, né? Então a gente começa executando um trabalho, etc e tal. E tudo bem, a gente se encontra, a gente ama fazer aquilo, né? Somos obreiros, aquele que de fato tem um compromisso com a obra. Mas em um dado momento, algo nos conecta com o nosso propósito, o nosso chamado. Foi que nem você falou. Intercessão é chamado, né? Por quê? Porque envolve disciplina, envolve renúncia, envolve santidade, né? Porque é complexo o intercessor ele entrar num coletivo de pessoas para orar. Se ele não tiver revestido, né? Se ele não tiver santificado, aí se colocar numa guerra completamente despreparado, vai tomar tiro, né? E aí, beleza, você era do Ministério Infantil, como é que foi os teus primeiros passos ali, né? Hoje, como é que eu me torno intercessor da casa? Vamos começar por aí. Deixa eu ver... Como você se torna um intercessor? Isso, como é que funciona? Tipo, eu quero me tornar um intercessor, é só chegar e falar, Ramon. Não. Então, como é que funciona o processo? Frequentar uma célula, o líder tem que conhecer, você tem que, o líder identificar esse chamado. Nossa, ela é uma pessoa que gosta de oração, uma pessoa que nem você falou, tem uma disciplina espiritual. Legal. Tem sonho, tem alguns dons, né? Isso, tem algo latente. Sim. Sendo, vou falar dons, assim, esses dons de sonhos, dom de
tem um discernimento, a interpretação dos sonhos, tem algo mais ligado ao campo espiritual. Que é um pouco mais sensível, Sensível. às questões espirituais, Isso. né? A pessoa tem muitos sonhos, visão abertas. E aí, no caso também, Ramon, o curso também, ele ajuda você a entender, né, se esse realmente é o seu, é um ministério que tipo assim, faz parte também do seu chamado. Porque quando a gente fala de chamado, Adson, muitas pessoas assimilam, né, que é uma coisa única que você faz, mas, né, o seu chamado ele pode ser mais de uma atividade dentro do reino. E aí o curso a pessoa consegue também entender se realmente ali é o lugar dela ou não, né? Sim, exatamente. E foi isso que igual o pastor falou, né? Tem pessoas que eu queria fazer o curso para eu conhecer, mas chega um certo, vamos supor, a metade do curso ela vê que, opa, não é isso. Chega no determinado ponto que é ou vai ou racha. Eu não posso me comprometer muito, porque eu... É que na verdade, cortando aqui, tem muitos que eles acham que a intercessão é um ministério de pessoas que vê demônios, anjos. Que é a parada do misticismo, né? Isso, aí fala, nossa, eu quero conhecer o curso de intercessão. Aí você chega lá, nada mais é do que você estudar um pouco mais a palavra, conhecer mais sobre a identidade de um intercessor, né? E uma vida de oração. Intercessão não tem segredo, oração, jejum. Só que muitas vezes a galera acaba não querendo, porque como você mesmo disse, é muita renúncia, né? Total, a galera fica lá no meio de balanço lá, agora eu quero ter experiências sobrenaturais e também... E às vezes você só vai entrar numa salinha e orar. Eu acho que o chamado, ele é batido o martelo quando ele é exercido. Exemplo que o Beto falou aqui. Você faz o curso, tá? Mas eu fiz o curso de intercessor, eu fui ungido em intercessor. Foi na curiosidade também? Fui porque, assim, cara, acho que todo mundo passa por essa fase que você se converte, você quer entender mais o campo espiritual. Então você fica ali procurando de que forma você vai ter um crescimento espiritual. Então acho que a primeira fase que a pessoa ela quer entender mais o campo espiritual, pelo fato de ter mais facilidade de entender, é ir para a intercessão. Não é nem buscar revelação da palavra, não é nem buscar um curso de teologia. Acho que entender o campo espiritual é ir para a intercessão. Só que aí entra onde o Thiago falou, cara. Intercessão é pura renúncia. É relógio de oração, é monte, é jejum, é obediência, sabe? Então se a pessoa não for obediente, se a pessoa não consegue renunciar, santificação, aí é um problema. E colocando isso, não é porque, vamos supor, eu tô há alguns anos, o Thiago tá há alguns anos, que tipo, pra nós já virou praxe. Não, continua sendo difícil. Renúncia, né? É renúncia, sim. Exato. Em jejum, é difícil, mas a gente vai rompendo, vai crescendo, vai se dedicando. Não é porque, assim, seria fácil a gente falar assim, não, é muito difícil, não dá pra mim virar as costas. Mas só que é isso, é você ir quebrando as barreiras, eu consigo. Pensar que você não está sozinho, tem um grupo ali com você. Eu como líder, tem jejum que a gente faz que é pesado, não é? É um sacrifício mesmo. Mas aí você, sendo ministrado pelo Espírito Santo, você vê que é um pelotão, você não tá... Você mesmo na sua casa, você vê que você não tá sozinho, sabe? Tem um grupo comigo, tem guerreiros aqui comigo, cada um no seu canto e, intercedendo, no campo espiritual. Então aquilo te motiva mais, sabe? Antes, quando todos os lugares que eu ia pregar, eu tinha um intercessor do meu lado, né? Hoje eu não tenho mais, né? O que aconteceu, né? Ele não me convida mais. Intercessor, Ele não me convida mais. Hoje o intercessor tá entregando pizza, tá? Entendeu? Aí Você você falou, me pai, quebra. Deus te abençoe, vai com Deus. Vai lá. Antigamente o cara tava lá se fazendo como apresentava como meu segurança, Mas velho. na verdade a gente deve ficar orando daqui, né? Eu velho. Oração home office. A oração ela rompe as barreiras, né? Falando dessa questão do preparo e de todo o misticismo, como o Alisson aí falou, tem muita gente que também fica meio
com um certo receio de entrar para o ministério, de tanta coisa que foi construída, né, com relação ao ministério. E aí a pessoa acha que ela vai entrar dentro da salinha e vai lutar de porrada com o demônio, né? Porque foi criada uma coisa mística e, na verdade, não é assim, né? Que nem o Thiago falou, uma coisa interessante. Para ser intercessor, você tem que ter uma disciplina espiritual, né? Você precisa ter jejum e oração. E ler, se aprofundar da palavra, né? Mas a questão é que isso, eu não sei se a gente pode generalizar isso, mas hoje o cristão de hoje parece que ele não quer ter muita disciplina, né? Com compromisso com as coisas de Deus, porque jejum, oração e leitura, eu acho que é um tripé. É o arroz com feijão, né? básico, Em tese, todo mundo deveria participar da intercessão. Normal. Mas Então, hoje tem, pra que eu vou fazer isso? Você tem muita revelação pra mim na internet daquilo que eu devo fazer, daquilo que eu quero. Né? Pra que eu vou orar se os intercessores... Você tá entendendo? Isso. A gente faz. Mas é aquele ditado que eu sempre falo, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome. A pessoa às vezes vai achar que tem alguém orando por ela e não tem. Então, se a gente não busca santificação, renúncia também, não sendo intercessor... Você está orando por mim, né, Ramon? Aqueles... É Olha, verdade. nesses últimos 2 anos, acho que a intercessão não tá colocando meu nome na lista, não. A culpa da intercessão. Eu falo, se o culto der errado, a culpa é desses caras. Ai. Cara, brincadeiras à parte, assim, eu acho que eu concordo com o Beto, acho que pra tudo também, acho que não só na questão espiritual, a gente vive uma época que ter disciplina para as coisas mais básicas é muito desafiador, né? E quando a gente traz pro âmbito espiritual, ainda mais. Cara, eu quando líder de ministério, teve uma vez que eu propus um jejum, cara, a galera endemoniou, assim, do tipo... Mas essa é a questão do jejum. Então, mas... Não, mas por quê? Mas assim, não, e tem... Não, e galera, ó, Deus me deu essa direção, é nesse formato. Vocês são livres. Se vocês quiserem fazer, amém. Se vocês não quiserem, amém. Cara, teve gente que saiu do ministério. Então. Olha. O líder, quando ele lança esse desafio, ele jejua também. Vocês estão vendo, né? A gordofobia. gordofobia aqui com o host desse podcast. Mas assim... É interessante porque aí, até falando com vocês, líderes de ministério, é dever do líder de ministério impulsionar os liderados a terem essa disciplina espiritual. Muitas vezes a gente traz muito contexto técnico do ministério, mas, cara, tem um contexto espiritual. Então é no ministério que muitas vezes as pessoas elas vão aprender a orar, a jejuar, né, a ter essa disciplina espiritual de ir pro monte. Então, quando eu tive a oportunidade de liderar os atalaias, a gente sempre tinha essa rotina. Por quê? Para ter essa ativação na galera. Né? E aí era louco, quando a gente colocava jejum, velho. Mas um dos jejuns mais incríveis que a gente fez foi um pouco antes de eu passar o bastão de fato pro Will. E a gente fez a entrega no monte. Cara, que jejum maravilhoso. Porque assim... Tive umas 2, 3 baixas, de real, tive 2, 3 baixas do ministério na época do jejum, treta, mas você vê o poder de quando você traz pro ministério a ambiência da intercessão. Porque, cara, muda a atmosfera e realmente é uma peneira. Exato, é uma peneira. E aí você vai identificando quem não tá realmente em santidade, quem não tá realmente ali alicerçado na palavra, vai ficando. E esse é o poder da intercessão, da oração, da construção dessa disciplina espiritual, justamente porque, cara, Deus ele vai tocando, ele vai mexendo nas feridas, né, ao longo do processo. É muito louco, velho. Você fala em jejum e oração, então fica a dica aí. Primeiro que você rebelar, pode ser o primeiro que esteja endemoniado. Mas é muito claro. Total. Porque assim, ó, falando a respeito de demônio, quando a gente fala uma pessoa endemoniada, a gente já pensa numa pessoa manifesta, falando grosso, colocando a mão para trás. Meu irmão, as pessoas hoje estão endemoniadas, sendo conduzidas por pensamentos malignos, porque o demônio está lá. Debaixo de uma influência. Debaixo da influência. Então, é preciso ter uma porta aberta. Ele está lá conduzindo as emoções e o sentimento da pessoa
e a pessoa não está manifestando na carne, mas ela está endemoniada. E aí realmente é onde você chama para a luz, para buscar um poder do reino, aí mostra Não quem tá suporta. lá. E às vezes, pastor, a pessoa ela não está ali, não está, tipo assim, propriamente dizendo endemoniada, às vezes ela não está em pecado, ela só está desconectada. A desconexão com o Espírito Santo já é o suficiente para quando é lançado um propósito desse, a pessoa ela por si só ela não se mantém, né? Sim. Por isso que fala, né, Paulo, aquele que pensa, ele não fala quem está de pé, ele fala quem achar que está de pé, cuide para que não caia. Então, assim, ter uma vida com Deus, ela é essencial para si mesmo, né? Então, para atuar em ministérios, exige um pouco mais. E às vezes as pessoas também não querem ter esse compromisso. Qual é o maior compromisso de estar dentro do ministério? É manter comunhão com Deus. O pastor fala muito sobre o Espírito Santo, né? Aqui na igreja. E é uma coisa que hoje a gente não vê quase pastores falando sobre o Espírito Santo. Então é muito falado, a gente é estimulado, a gente é orientado, é ensinado, é provocado a buscar essa comunhão com ele. Porque o Espírito Santo, ele é o penhor da igreja, ele é o senhor da igreja. Sim. Né? A igreja continua sendo a noiva de Cristo, né? Uma coisa que o pastor também sempre fala. Então, ter conexão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, é o básico. Se você estiver desconectado, qualquer proposta que for feita para avançar, essa pessoa não consegue. E sabe que é louco que às vezes a gente, por ser líderes espirituais, a gente acredita que o demônio ele só vem nas pessoas que estão no mundo, cara. Não. Só que a palavra diz que Satanás, ele acessou o coração de Judas. Judas estava na onde? Na mesa com Jesus, mano. Então, se a pessoa ela deixa a porta aberta ali, Satanás ele tem acesso ao nosso coração, ele vai entrar. Sim, e o Pedro, né? Foi falar Também, uma coisa boa, A parte foi Mas chamado de Cristo, capeta, né? Filho do Deus vivo, aí, se não me engano, Mateus 16 e alguns versículos abaixo, aparta-te daqui, Satanás. Então você vê que no mesmo capítulo, ele está cheio do Espírito Santo, e aí ele não reconhece que Jesus ele tinha que partir para ficar e continuar o legado do discipulado, e fala, não, você não vai. Rapaz. Atrás de mim, né? Não, cara, Não, total. Eu acho que eu acho que hoje um dos maiores desafios que a gente tem é justamente desenvolver essa disciplina espiritual nas pessoas, né? De entender que, pô, não é só a questão técnica ministerial, mas muito mais a questão espiritual, porque nós guerreamos espiritualmente. E aí, recentemente, a gente até viveu essa fase onde toda a igreja estava unida em oração, a gente fez o relógio de oração, e aí você vê a diferença, né, do ambiente. Ontem, desculpa te cortar, ontem eu entrei no Telegram e eu lembrei do relógio, mano. cara, a gente Eu precisa falei, cara, a voltar, gente vamos precisa... Vamos. sei lá, Esse dia eu entrei, a galera só acessou o Telegram até o último dia. Aí, não, vamos voltar. Ah, nem muito que for forte, assim, né? um ajuntamento aleatório, tipo assim, essa semana vamos se reunir tal dia, só pra gente ter um tempo junto. Não, Eu acho vamos que voltar. Desculpa. E É legal. Só voltando, né? Que quando chegou meia hora, né, de oração, tipo assim, eu como intercessor, e eu repito, né, Sim, quando a gente fez com... A gente tava em algum Era lugar, 3 horas da você manhã. entrar 3 horas, né? Aí a gente 2 tava horas da saindo. manhã nós estávamos no carro, Verdade. conversando ainda. E Nossa. Verdade. eu quase nem dormi, né, para não perder o horário. Mas quando eu fui orar, entregar, tipo, eu como intercessor, assim, da casa, eu só tive, assim, a agradecer a Deus, as meia hora agradecendo a Deus, porque, Todo mundo não foi algo assim que eu fui também para guerrear, mas foi algo que todo intercedor, todo Intercessor. Você se intercessor, sentiu coberto, né? eu senti, nossa, Eu acho a que... igreja inteira tá no mesmo intuito da intercessão, sabe? Eu acho Não tá igual o que... Thiago falou, a intercessão ora. É, Sabe, jogado exato. assim. Eu vi a igreja junto e aquilo... No propósito. Acho que isso foi o mais interessante, porque a gente conseguiu enxergar que estávamos todos reunidos para uma mesma direção, porque a igreja ela é um ecossistema, ela é um organismo, então os ministérios eles funcionam de forma independente. Mas nesse propósito, independente do ministério que você participava, da função eclesiástica que você exercia, estava todo mundo ali de igual
buscando o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, esse ajuntamento, essa união, sem dúvidas alguma, gera impactos no campo espiritual. E aí, até voltando, né, falando um pouco sobre, né, a trajetória de como que a gente entra dentro do ministério. Então, você falou um ponto importante. O líder, ele começa identificando esse chamado, e aí ele faz o apontamento para você, por exemplo, como líder de intercessão, e fala, olha, fulano de tal na minha célula, ele, cara, tem dons, ele tem as características e aspectos que demonstram que ele pode fazer parte do ministério de intercessão. É assim que começa, certo? Certo. E aí tem o curso. Como é que é o curso de intercessão, assim, tipo, quanto tempo leva, o que vocês abordam, como é que funciona mais ou menos para quem não conhece? Então, a gente trabalha com material que vem da sede, uma apostila, né? E ali ela vem por tópicos que fala. Isso, tópicos. Que nem o Thiago ressaltou, a características de um intercessor. Batalha espiritual. Isso. Mapeamento espiritual. Um monte de coisa. São quantos tópicos mais ou menos, vocês lembram? É muito. Geralmente Oração, líder, louvor, santidade. É completo, É assim. completo. Meu, se for folha a folha, linha a linha, demoram 6 meses. É que a gente... É muito grande. Vocês aceleram o processo, faz né? um resumo. Legal. Isso. Então, assim, só para vocês entenderem mais ou menos, né? O nível de preparação que precisa para você começar no Ministério de Intercessão. Então, E fora isso, quando o líder da célula vir trazer o nome da pessoa, ela tem que ter pelo menos uns 6 meses de igreja frequentando a casa. beleza. Então não é Posso tipo pôr um assim. ponto? Tipo assim, ó, líderes de célula, a pessoa que ora bonito, às vezes ela não é intercessora. Não, porque... Fala mais pertinho aí. Líderes de células, líderes de células, pessoas que oram bonitas, palavras bonitas, às vezes eles não são intercessores. Olha que Porque legal. às vezes isso acaba prejudicando nós. Imagina você ir para uma luta e o irmão do seu lado não tá nem aí. Então são -2, porque você vai apanhar por ele. Você Entendi. vai acabar abrindo uma brecha naquela escala por conta de uma pessoa que não tá nem aí. Entendeu? Esse é o que mais pegam. Mas vamos diferenciar. O que é uma pessoa que tá aí e uma que não tá aí? Tipo assim, ó, eu entendi que o ministério de intercessão é oração, jejum e renúncia. E o amigo meu que tá do lado, ele entendeu que é apenas um dia de escala normal. Entendi. Entendeu? Entendi. É tipo, aquele que vive real, o propósito, e aquele que vive a imagem. Pô, mas é o que você falou a respeito do obreiro, né, cara? Porque eu até vi um post hoje a respeito Do Hayashi. Muito bom. a respeito de voluntário e obreiro. Então, as pessoas hoje não estão aqui, não sou voluntário, cara, eu sou obreiro, eu faço a obra na casa do Senhor. E existe muito isso, não só dentro da intercessão, como em vários ministérios. Eu vou para cumprir uma escala e vem de qualquer forma, vem de qualquer jeito. Aí vem. E essa mosca tá aqui? Produção, por favor, joga o inseticida aqui. E aí as pessoas apanham na vida, em algumas áreas, achando que, ai, Deus não ama eu. Não, cara, se conserta na vida. Molda o seu caráter, seja íntegro, leva a sério a sua obra, não o seu voluntariado, né? Então, faça com excelência, com renúncia. Então, a gente está falando aqui da intercessão, mas em termos de exercer a obra, é em todos os ministérios. O que é legal, como inicia, né? Eu tenho um testemunho até dentro da intercessão, quando eu liderava a célula. E aí tinha uma pessoa que ela sentia cheiro de vela, de rosas. Tudo bem que ela chegava às vezes com um bafo de caipirinha. Eu não queria falar o nome da Fúvia. Aí falei sem querer o nome da Fúvia. Enfim. E a gente... Porque assim, às vezes... Acompanha nós aí, Fúvia. Não é porque a pessoa... Inclusive, Fúvia, eu vou compartilhar depois esse link. A gente ia realizar hoje, mas eu falei que você que estaria no podcast, né? Com o Bombrício. Um beijo no coração. Bombrício. Bombrício, que é o líder da intercessão lá do Nação, que formou o Ramon e forma uma galera. Inclusive, ó, você está convidado a estar aqui, Verdade, viu, Babu? Bombrício.
Chega aí que vai ser um prazer te ouvir, hein? E aí, a esposa dele, ela ia para nossas células e assim, é um cuidado que a gente tem, porque às vezes, não é porque a pessoa ora bonito ou porque a pessoa gosta do campo espiritual. Então, se você sabe que a pessoa vai renunciar, né, vai entender, beleza. Então a Fúvia, ela começou a vir na nossa célula. Caralho, que coisa linda, né? Ela até ministrou e falou sobre isso aqui, mas eu acho muito louco porque a gente faz parte desse acontecimento. Ela veio para a célula e ali a gente identificou que ela tinha se chamado ali e ela começou a ir para a intercessão. E ela, tipo, ia ficar... Tava procurando ali uma pessoa para se relacionar. Rapidamente eu vou contar o testemunho dela. E ela entrou na intercessão e ligou pra gente falando que estava apaixonada. Eu falei, meu Deus, pode ser qualquer pessoa, mas não pode ser o líder da intercessão. E aí ela me liga, quem estou apaixonado pelo Fabrício? Eu falei, meu Deus, O líder da intercessão. o líder da intercessão, o braço direito do pastor Eduardo na época. E aí onde a pastora fala pra ela, fala, filha, é isso mesmo? Então vamos orar, vamos jejuar. E nisso eles tinham meio que marcado um encontro, o Bambu encontrou com ela, apaixonadona pelo Bambu, Bambu, né, intercessor nato, íntimo de Deus, Deus já tinha falado no coração dele lá. Aí no dia que eles foram sair, aí o chaveco do cara, Fúvia, além de Jesus, tem mais alguém que está no teu coração? Foi isso mesmo. Você tá ligado, falou isso aí. E aí dali iniciou, ele já tá com alguns anos casado aí, 2 líderes. Fizeram 10 anos de casado agora. 10 Eles anos? estavam na cara. praia. Aí, ó. 10 anos. 10 já. anos, hein? Eu sou padre de Parece que casamento foi hoje, deles. né? 10 anos. E é algo que começou realmente por oração, por dentro da intercessão. Então, as coisas acontecem, cara. Isso é uma dica, assim, Para os solteiros? né? Também, pode ser. Mas Ora, tem solteiro lá na intercessão? Eita. Olha, Deus já puxou vários aqui agora. Mas acho que o mais importante, galera, acho que se a gente tivesse que resumir essas primeiras orientações e instruções, acho que se eu tivesse que transcrever um pouco do que o Thiago falou, é que, cara, ser intercessor, você precisa ter, assim, dentro do teu coração, que pelo menos aqui no Bola de Neve, a gente vive muito cultura de guerra, né? Então, assim, você tem que entender que a oração, ela é uma arma de guerra. Então, quando você se habilita como intercessor, você se habilita como um soldado de um exército. Você não se habilita como uma figura dentro de um contexto. E um soldado de um exército, ele tem que ter cultura de guerra. Cultura de guerra envolve preparo, cultura de guerra envolve treinamento, cultura de guerra envolve disciplina e, sobretudo, envolve renúncia, né? Que eu acho que eu sou claramente, eu identifico que eu não tenho um chamado de intercessão. Porque a oração, para mim, ela é uma coisa muito, muito mais... no ambiente íntimo, eu gosto muito de estar conectado mais Deus, na minha intimidade. Eu sou meio worshipeiro nesse sentido, sim. Cara, eu não me vejo, tipo, fazendo algumas curiosidades aí, como, por exemplo, vocês fazem, que... do tipo, sabe? Esses atos proféticos mais hardcores, assim. Ou então, até mesmo... E aí você tem que ser transparente, pô. É muita renúncia. Então, cara, a Renata era da minha célula. Cara, toda a comunhão tinha alguma coisa que ela não podia comer porque ela tava de jejum, velho. Eu falo, caramba, tipo, meu, e era isso. Então, olhando pra mim hoje, cara, de fato, eu não enxergo isso como meu chamado e tá tudo bem. Eu acho que é isso que precisa ficar claro também para as pessoas, que, cara, tá tudo bem. Por causa do jejum, não. Eu acho que talvez tem uma grande possibilidade. Mas acho que não só por isso, mas acho que de novo, não me identifico. E eu acho que é importante você ter essa clareza, por quê? Porque isso não inibe eu de fluir em outros rios. E tá tudo certo. Né? O mais importante para o rio que você se habilitar, esteja preparado. Né? Por exemplo, eu não sou do rio da intercessão, mas eu sou do rio da pregação. E aí é um outro processo que o pregador vive, né? De renúncia também, de paulada que toma. Então, e tá tudo certo. Eu acho que o mais importante é você identificar
que não é brincadeira, né? Tipo, intercessão não é ministério que você leva na brincadeira, né? E muitas vezes as pessoas, se elas não tiverem essa responsabilidade de entender a importância da intercessão, todo mundo apanha, né? Porque a intercessão, ela tem o poder, né? E aí, de novo, sem misticismo, mas assim, de fato, ela tem um poder através da oração, cara, de conduzir o mundo do culto. Se eventualmente a intercessão ela não tá fluindo, não tá rompendo, não tá tendo a sensibilidade espiritual correta para a estação que o culto tá vivendo, cara, trava, fecha tudo. Pô, Entendeu? E esse último agora, eu até entrei assim para intervir, não para intervir, né? Quantos intercessores foram formados na última turma agora, você lembra mais ou menos? Eu sei que no total nós temos 44. 44 Tá, intercessores. bexiga. Já, mano? Quantos? Quantos Todos no exército, né? Ativos? Não, Ativos? acho que não, né? não exerce? Deve ter uns 4. Que não Os quatro exerce? não exército? É. Ah, então Que não tá, vai tipo, tá bom, 10%. Ô, Thiago, volta na conta aí. Não, mas não tô falando Não, não. tô- Mas, Quantidade. não, mas Você acha que o Ramon tá sendo generoso? eu acho que tem uns 10, Uns entendeu? 10? 10, 15. Ó, aí eu lembro. Não precisa fazer a conta agora, Ramon. Tá bom, põe uns 10 aí. Isso, 10, né? isso. É. Ó, minha mãe. É, tem uma galera que não Mas, tá assim, exercendo. Pode ser que depois desse podcast aumente um pouco o número daí. Intercessores, volta a exercer o seu chamado. Não, porque assim, eu lembro que no último curso que teve, eu falei, Ramon, fala pra mim como que tá a chamada. Se tá com a frequência. Lembra? Lembro. Aí ele falou, então tá bom. Só que eu pedi isso na live. live de oração. Nossa. Aí, pai, tem certeza que você fazer isso? Eu falei, eu tenho, cara. Quem não tiver presente tantos por cento, faz quanto que o Mac pede de presença no curso. Então, quem não tiver... Já pode ver. É, porque Ah, se, já tá assim no curso, é, né? se já tá no curso, já tá pipocando no curso, cara, pensa nas Mas escalas. é o que o Thiago falou. Mas, É a cultura às de vezes a guerra. pessoa quer carregar o quê? Eu sou intercessor. Então, Esse É, ponto. Sabe orar, mas não tem a cara, disciplina. se a né? pessoa não tem Sabe tiver orar, mas não tem a na disciplina. trincheira preparado pra te cobrir, já era, velho. Você vai contar um pouco da sua história, né, no início aqui. E é justamente isso, cara. Se não tiver pessoas fiéis do seu lado pra interceder, pra se colocar na brecha por você, vai morrer sem dor. Uhum. Até conectando esse gancho, então, como é que o tio Ramon se torna o Ramon, líder da intercessão na casa do Bola Tem de história, Neve? hein? Tem história. Vamos lá, a gente tá aqui pra te ouvir. Ei, Fala que eu te escuto, bebê. vamos começar lá do começo. Uhum. 2013. Não sei se foi 2013 para 2014. Eu fiquei em Guaianazes. Assim, eu fiquei não. No processo de me converter, de conhecer Cristo, frequentar célula, Maconheirão. noivar, casar certinho, foi 1 ano. Nossa, Um ano eu namorei, 1 ano isso tudo aconteceu. Eu casei em... Que dia que eu casei agora? Eu sei que foi em 2014. Luzinha, em esquece, agosto, não só ouve sei essa a data. parte não, Luzinha. Segue aí. A data eu acho que foi dia 28 de agosto de 2014. Aí, ali foi onde que, né, já comecei a andar. Foi em Guaianazes, ali na Nordestina, né? E aí, o que aconteceu? Esse negócio do Ministério Infantil foi algo assim, que eu já tava... Sabe quando o líder já começa... E aí? Quem que era esse líder, né? Era o Flávio e a Anissa. E aí, o ministério? E eu, sabe, aquela só querendo se Pelejando. alimentar, não queria compromisso. Pô, mas você já tinha conhecido a Luzinha já na época, não? Não, então. Porque a Luzinha foi Quer na que eu minha célula. conto como eu conheço? É. A caminhada? A senhora do mundo. E a Luciana começou a trabalhar no telemarketing com uma amiga minha. Uma amiga em comum. E essa amiga fez um aniversário. Thiago liga que Eu tava na festa. tava né? na festa, só que nós não se conhecia. Nossa, que mundo pequeno da... Poxa. E E aí nessa festa, nesse baile, chapadão, né? Eu vi
carne nova no pedaço. Eu falei, eu vou arrastar meu número. Pra igreja. Então, ela já vinha na pegada, porque foi umas 3 horas de ideia pra não pegar nessa baixinha. Umas 3 horas e ela falando de igreja. Meu, aí quando é mais difícil, né? Nós temos que... Entendi. né? Dá valor, né? Dá valor. Peguei um carro emprestado, levei ela até em casa. Falei, dá seu número. Liguei no outro dia e aí... Só que nessa ideia ela começou a falar da igreja. Da igreja. Aí eu, pra pegar a menina, eu falei assim, então me leva pra igreja, eu vou com você também. Né? Porque na minha ideia eu não era um cara, né? Uhum. Burro. Quem ela vai escolher? Do mundo ou da igreja? Eu falei, então eu vou começar a ir pra igreja com ela. Ela vai começar a ver que Você eu tô querendo algo gamou assim. na primeira, então, na luzinha. Já, ela foi muito difícil. Ah. Tem que levar esse troféu, Ele filho. faz parte daquele público que veio pra igreja, né? Não por causa do dinheiro. Então, mas tinha esse, mas eu não tinha tanta coragem de vir, tipo assim, eu sabia vir pegar as menininhas e sair fora, vim. Ela que me, tipo assim, começou a propor esse negócio da igreja, me falar, me evangelizar, no meio do baile lá. Aí eu falei, mano, vou ter que ir, pegar essa baixinha da hora, meus olhos brilhou e eu tava num momento assim que eu já, tipo, eu saí de casa, abandonei minha mãe, já não tava bem rebelde, sabe? Uhum. Tava perdido nas drogas mesmo, muita maconha, lança-perfume. Eu gostava pra caramba. Aqueles que o vencido que o Thiago vendia, né? Os uísque. É os whisky, Mas de você label. vendia os loló também. Na minha época era loló, depois não sei por quê. Virou lança-perfume. Olha o Thiago. Dava brisa. Ai, cara. Dava brisa. Exposed aqui. O Thiago. O Thiago é o Walter. Como é que é o Walter lá do Do Breaking Bad, né? Você era o cara das misturas, né, Thiagão? Meu Deus do céu. Ainda bem que esse povo encontrou Jesus, né? Glória a Então, eu gostava Deus. muito de reggae. Aí ela me evangelizou em si, assim, sabe? Aí eu comecei a dar uns pega na evangelista, né? Ela, tipo, ela viu que eu comecei a dar muita atenção e eu era carente, né? Não tava me envolvendo com ninguém. Ela também tava sozinha aí, só que ela começou a me levar pra igreja. O que eu fazia? Fumava encontrava com ela e ia pra igreja. E eu era um cara tão sem temor que eu não, tipo assim, eu não... Você era conhecia, normal. Eu tomava Santa Ceia e fumava um baseado quando eu chegava em casa. Tipo, E aí começou nisso, aí teve um evento que aí foi... Aí comecei a ir pra igreja com ela, uns 3 cultos. Tipo Isso assim, lá em Guaianazes, lá em já Guaianazes. na época da Nordestina. Eu ia forçado. Sabe quando o cara vai, dorme, acorda, essa guerra. Sim. Uma tristeza de saber que ficaram assim, né, mano? E aí entrou o que o Gé falava, olhava pegar sua filha, né? o Gé disse que olhava pra mim e falava, mano, não acredito que a Luzinha tá com esse maconheiro, olha a cara dele. O Gé olhando pra mim no corpo. O Gé da Tami. Aí ele pensava isso de mim, né? E ele tava certo. Obrigado, ele mandou o ferro de solda pra gente soltar um fio aqui. E aí, Gé? Deus abençoe, meu irmão. Aí, nisso, Deus começou a apertar o cerco, sabe? E aí eu não parei, continuei fumando maconha, até sair de casa, né? Aí foi um momento bem triste, né? Assim, lá da minha família, eu não vou entrar, mas, tipo, eu tive que mesmo ser ido pro deserto, sabe? Não ter o que comer, não ter limite, né? roupa suja, chegar no limite. Aí um certo dia eu tava na passarela, ali atrás do Sondas, tem uma passarela ali de pedestre, fumando com os caras. Eu tava com a bicicleta da minha sogra. Vixe, ela vai ouvir. Da mãe da Luzinha. Ela tinha me emprestado a bike pra eu ir pra estação, né? Ela sempre me ajudou, levava marmita pra mim. Da hora. Na favela. Dona de Norá é da hora. Fumando maconha. Só que do outro lado tava subindo os Rocan. E eu tava tão na brisa com os caras que eu meti no pé, eu saí correndo. Eu lembrei da bike, que eu tinha ido de bike. Quando eu cheguei lá, dei a volta no Sondas. Aí eu lembrei da bike. Eu voltei como qualquer um. O que? A bike tava toda estourada. Cara, quebrou. Jogaram lá na linha de trem.
Eu tive que pular lá, você liga onde é. Pegar com um cara, mano, eu fui embora com a bike toda torta, o pneu rasgado. Ali foi o deixa, porque quando eu cheguei no Você barraco... devolveu assim quando ela ajudou lá? Não, nem devolvi, já era. Não, nem Sucata. Ela sabe disso? sucata. Não, acho que Mas ela ela nem ajudou sabe. lá! Pode contar essa Eu devo bicicleta, uma bike entendeu? pra ela. Não, Olha, 10 eu anos nem atrás você lembro não mesmo o que revelava mais. aconteceu, meu. Nem lembro. Aí, aonde que eu quero entrar? Que quando eu cheguei no barraco com A bike essa estourada. bike, tipo assim, eu lembro do Flávio, sabe? Uma coisa que me impactou era, todo mundo conhece o Flávio, né? Nossa, comecei com a célula É, dele. eu já tava indo pra Flávio, célula, né? Flavão. Com esse time. E vendo o Flávio, né, aquele gigantão, a orelha estourada, e ele chorando na célula, aquilo mexeu comigo, né? Porque eu nunca vi nem meu pai chorar, nem... E tipo, eu vendo o Flavão, todo ogrão, lutador, chorando, Até hoje. aquilo me impactou, Mas pensa... Aí, eu que Flávia. Eu falei, mano, e ele, mãe, pai, papai, paizinho. Eu falei, vixe, qual é as ideias desse cara? No escuro também. Olha essa ovelha aí, Eu Flavel. filmando assim, todo mundo com os olhos fechados na célula e eu, ixi, brisa. Mano, eu falei, ixi, as ideias desse cara, mano. Aí nisso, quando eu cheguei na casa, eu lembrei dessa cena dele. Aí eu, tipo assim, lembrei bastante da minha mãe, que ela sempre nos ensinou. A gente não veio de um lar cristão. Dona Maria né? Madalena. Maria Madalena. Mas ela sempre ensinou a gente a dobrar o joelho na cama e orar. Aí como eu já tava... Por isso que tudo deu pra... Eu comecei eu próprio olhar pra mim, sabe? Quando eu via aonde que eu tô, o barraco que eu tava, minhas roupas num saco de lixo preto. Ali caiu a ficha, né? A bike destruída. Eu falei, mano... Sendo que eu vi ele pregando, eu falei, mano, eu vou me render a esse Deus aí. Meu, do jeito que eu cheguei, eu encostei a bike, fechei a porta, dobrei meu joelho na cama e... Tipo, eu não sabia quem era Deus. E eu falei bem assim, eu falei, lembro como hoje, eu falei, se você é Deus mesmo, que eles falam, muda a minha história a partir de hoje. Eu prometo parar com tudo. Tudo que é droga, tudo que é bebida, mas muda a minha história se você é Deus mesmo. Tipo, sem temor nenhum, sabe? Eu coloquei Deus à prova. E ali eu comecei. Comecei minha caminhada. Transformou sua história? Foi difícil, porque tinha momentos que eu tava na cama, assim, no barraco. Meu, parecia que tinha gente fumando maconha, assim, ó, na porta mesmo. O cheiro da maconha vinha na cama. Sabe Os ataques, né? Os ataques espiritual. E eu sozinho, eu não tinha o que fazer, era oração. Aí comecei a caminhar, me dedicar sim, comecei a ter mais compromisso, a fazer o que eu tinha falado, muda a minha história que eu paro com tudo. Comecei a abandonar as amizades, e aí comecei a caminhar. Aí chegou um ponto que a Luciana saiu da minha vida, saiu assim, não era mais ela. Eu comecei a ver Cristo, comecei a ter experiência com Jesus mesmo. Aí eu já ia para culto de quinta lá em Guaianazes. Eu já comecei sozinho, não ligava mais pra Luciana, tipo, você vai ou não. Amor, né, Eu comecei agora por Jesus. Fora isso, teve uma experiência que foi muito forte, um culto de quinta, em Guaianazes, que eu sentei na primeira fileira. E eu tava naquele primeiro amor, sabe, pedindo mais. Eu tive uma experiência que parecia que Cristo tava na minha frente, eu senti um cheiro, um perfume. Então, não era o óleo que a gente usa. Tipo assim, parecia que eu tava vendo uma imagem de luz na minha frente e um perfume que eu nunca... Não existe na Terra um perfume que nem aquele. Que nem aquele. Ali eu vi que tipo, eu não tive nem vontade de abrir os olhos, sabe? Parecia que ele tava face a face, assim, ó. Você comigo. precisa voltar a vir aos cultos de quinta e sentar na primeira fileira. Sentiu Olha que eu o cheguei Toma tarde, esse aí eu vou feedback. cortando todo mundo. E se eu Toma preciso esse ir na- feedback. Eu preciso ir na intercessão, aí toda hora eu tenho que Não. sair daqui e andar lá. Não, agora, ó. É a logística. Já que ele desse feed crawl, e aí eu vou aproveitar o gancho. É feed crawl, né? Sem querer expor o irmão, mas já que ele foi exposto. Olha. Cara, que louco isso, porque não é só o Ramon, assim, a gente tá brincando, mas obviamente a gente perde isso, né, cara? Depois de um tempo. A gente se acostuma, eu acho que com a logística do culto,
Uhum. E a gente perde isso, no sentido de que mano, não, eu quero chegar e eu quero sentar na primeira fileira e eu quero orar e adorar como se não houvesse o amanhã, às vezes porque eu vou te falar e eu vou abrir o meu coração aqui. Às vezes é ruim você pegar culto na sua casa. Vou explicar o horrível. porquê. Porque todo mundo te conhece, aí você tá naquela logística e às vezes você tá só querendo pegar um culto, tá ligado? E tá aquela loucura ali da logística. Mas a gente tem que se desafiar, querer sempre buscar isso, cara, independente de onde a gente esteja, assim, sabe? De estar ali apresentado diante de Deus, assim. Eu lembro também, cara, de algumas experiências incríveis que eu tive no começo da minha caminhada, assim. Porque antes eu era um cara muito. Eu sempre fui um cara muito, né? Eu prestava atenção em tudo. Na luz. Eu era sempre extremamente observador. Para eu conseguir romper na adoração, levou um tempo. Mas quando você rompe, cara, e aí você tem aquele momento onde você só fecha os olhos e você não quer saber mais de nada, sabe? Só do que tá acontecendo ali. Cara, isso é muito gostoso. E a gente às vezes perde isso, né, cara? E a gente tem que tomar cuidado para não perder, porque olha essa experiência sobrenatural que você tinha sem ter o discernimento que você tem hoje. Sim. Porque hoje você tem um conhecimento e um discernimento muito maior. Então pensa que louco, né? Hoje eu lembro, cara, que quem já fez o Cura e Libertação sabe que é loucura, mano. Então, mas esse é o ponto, Alisson. Quem ainda não teve experiência com Deus não vai entender daquilo que a gente vai falar ou está falando. Isso é ruim, né? A gente estava até falando antes mesmo aqui nos bastidores sobre o ceticismo, né? O sensacionismo, né? De algumas vertentes de igreja que já acabou lá em Atos, o derramado do Espírito já aconteceu, que não tem sinais, não tem milagre, Tá não doido. tem mais prodígios, não tem mais maravilhas, então eles acreditam que é isso que a gente vive, é esse ponto. Só pregação do evangelho, né? Só que para aquele que teve uma experiência sobre o natural, Uhum. Cara, eu lembro do Cura e Libertação que ele foi um divisor de águas pra mim. Que foi na segunda igreja lá, perto da 50 lá. E aí eu tive a oportunidade de passar pelo individual e foi um divisor de águas pra mim, porque eu consegui reconhecer verdadeiramente as questões de paternidade que eu tinha na minha vida. E foi uma parada, assim, muito louca que, tipo, aí eu tive uma visão que depois conectou com uma visão que o Morangão teve. E, cara, assim, é uma parada muito louca. Quem se permite, obviamente. sim, cara. E eu vou te falar, eu sempre fui extremamente cético, cara. Extremamente cético. Sempre fui aquele cara. Eu brinco às vezes quando eu tô ministrando que, cara, eu era o mais improvável de me tornar cristão. É mais fácil ser ateu, né? Não, total. Tipo assim, beleza, existe um Deus, esse cara tá aí, mas assim, do tipo, nível de profundidade, de acreditar de fato, né, no campo espiritual, nessas manifestações espirituais, cara, eu não gostava de crente, né? Mas eu me permiti em um dado momento, falei, cara, que nem você falou, vamos viver, né? Vamos experimentar, e isso foi um divisor de águas. É legal a gente trazer isso pra mesa, porque eu acho que sensibilidade espiritual é uma das características fundamentais do intercessor. Sim. Ele tem que Exato. estar atento aos sinais espirituais, mas também um ponto, né? Eu acho que assim, tem que estar atento, mas também não pode viajar muito. Tem que estar atento aos sinais espirituais. Eu acho que é legal você talvez trazer um pouco desse entendimento que, pô, o que de fato é um sinal espiritual ou o que é de fato uma viagem? Porque às vezes, né, mano, pode ser uma viagem. Às vezes a pessoa ela tá colocando a alma dela ali naquela expressão espiritual. Então vamos supor, como é que você identifica às vezes algo que vai ser trago para você ali? Ó, Ramon, eu tive essa experiência, eu tive essa visão, eu tive esse sonho e tal. Como é que você pondera o que de fato é um direcionamento de Deus ali para aquela estação ou o que pode ser uma viagem? Assim, eu peço. O intercessor tem muito disso. Ramon, tô sentindo que. Vamos fazer tal coisa?
que o Espírito Santo está me guiando para isso. O que você acha? Eu sou muito meu de pedir confirmação para Deus. Confirmação. Legal. Porque se Deus te deu a direção disso, então o Senhor vai dar confirmação para outro. Então eu sou muito, eu não, como se fala, não dou, tipo assim, quando você vem falar algo, eu Você não despreza. Não, você não despreza. Isso mesmo, independente de quem seja, e mesmo que eu vejo que intercessor é tudo doido. Isso, mesmo que sejam as coisas que você tem. É mesmo, irmão. Tem anjos voando nesse lugar. Não descarta. Jamais. Porque. Você coloca ali em oração e pede uma confirmação para Deus. Vamos dar um tempo. Vamos ver se no final do culto Deus dá uma direção a mais, dá uma confirmação. Aí eu espero. Já aconteceu eu, assim como pastor, não parece, mas eu também fiz parte da intercessão por um período, porque foi um tempo que Deus me chamou. Que nem se falou, vai ser um intercessor para sempre? Não, Deus me chamou num período e falou, eu te quero ali. Foi uma estação ali. Tava rolando algumas coisas e Deus falou, eu preciso de você lá. E aí fiz o curso, segui todo o processo, já estava muitos anos na igreja, já era presbítero na casa também, e aí participei do ministério por um período. Depois de um tempo, sabe quando Deus fala assim, acabou, era isso, seu time aqui zerou. Mas o legal é que quando uma pessoa traz uma situação num contexto de escala, já tinha uma outra pessoa sentindo a mesma parada, sim, mas não falou porque achou que era coisa dela, né? Acontece muito, né, não, Thiago? Aí quando essa pessoa te traz essa parada, por exemplo, aí, tipo, essa outra pessoa já fala, eu tava sentindo a mesma parada, você já interpreta isso como uma confirmação de Deus ou você ainda precisa de mais alguma coisa? Não, é sempre esse raciocínio. Ou legal. Também quando Deus já desperta em mim algo, vem alguém, sai da salinha e me dá a direção. Aí eu já falo, nós estava né? É isso. Eu acho que isso é importante trazer para a mesa. Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Além fora da intercessão, né? Então, tipo, mas o que é a voz de Deus e o que é a voz da minha alma, né? Eu acho que esse é um caminho importante da gente sempre buscar uma confirmação, um direcionamento. Então, tá com dúvida? Coloca isso em oração e pede para Deus essa confirmação, né? Porque de fato, foi o que você falou, e a percepção que eu tenho é essa também. O intercessor é tudo doido, então você tem que ter essa maturidade espiritual, né? Para mim, na maioria que Deus fala, quando a gente olha a luz da Bíblia, é aquilo que a gente não quer ouvir. Sim. A maioria que Deus falava com os profetas e corrigiu o seu povo, Jeremias ele não quis, né? Tipo, Gideão fugiu, fez vários testes, né? E aí a gente vê exalando a emoção. Hoje eu tenho conversado muito com a pastora sobre isso, provavelmente eu pregue, né, sobre isso, sobre discernir aquilo que é emoção, aquilo que é real do espírito. Porque quando você age na emoção, meu irmão, já era, cara. É o puro suco do caos. Só que na maioria das vezes que Deus ele quer falar, ele te constrange, ele te espreme, né? Digo isso até no individual. No coletivo você até busca essas confirmações aí para a igreja. Então tem aquele discernimento. Será que esse sonho, esse sentimento que você está tendo é teu, é particular, ou é algo que Deus quer trazer para a igreja? Né? Quando a gente estava conversando aqui a respeito desse vento que passou aqui na igreja, né? Uma bola de neve e tal. E aí muitas pessoas tiravam as conclusões por aquilo que era compartilhado nas redes sociais. O Thiago falou, poxa, eu não estava me alimentando daquilo que era compartilhado nas redes sociais, mas eu estava com esse sentimento que quem estava absorvendo também estava. Então era algo espiritual. E lembrando que quando a gente recebe a unção da intercessão, eu creio que a gente se torna um intercessor mesmo da casa do Senhor, né? O que acontece? A gente ora muito em todas as escalas, nos colocando à brecha da igreja. Sim. Entendeu? Então é complicado, porque, tipo assim, a igreja tava passando por esse sentimento. Eu me coloquei à brecha da igreja. Então eu vou sentir. Isso vai vir para você. Eu vou sentir
Aí é onde o intercessor ele tem que ter o discernimento. Isso é meu ou isso é da igreja? Né? Se for meu, eu vou sentir sozinho. Se for da igreja, eu vou sentir... vai ter uma escala da intercessão. Como que vocês estão se sentindo? Meu, tô zoado. Eles falam, então alguma coisa tem. Né? Porque a partir do momento que eu me coloco à brecha da igreja... Meu, isso é forte. A gente ora por drogados, por pessoas que traem as esposas, no caso... Adúlteros. Os adúlteros. Nós nos colocamos à brecha por diversos tipos de... Toda sorte de pecado, assim, É, de geral. a A gente igreja nos coloca- peca, né? Pessoas Sim. Cobrindo, né? Sim, por E isso que muitas vezes entra esse sentimento, né? Sim. Só que muitas vezes é da igreja e não nossa, né? E é importante ter, aí a gente volta naquilo que a gente tinha falado anteriormente, do intercessor ele ter essa cultura de guerra. Porque pensa, você vai se colocar numa brecha de uma outra pessoa, você vai absorver isso para dentro da sua vida. Se você não tiver maturidade para poder executar ali a sua função e depois devolver isso e se descarregar pelo Espírito Santo, vamos dizer assim, você pode pegar aquilo para você e isso se tornar um problema na sua vida. Entendeu? Exato, viver os resquícios de guerra. E aí é que mora o perigo. Porque, pensa, se você não tem essa maturidade de entender que sair do campo de batalha, o que ficou lá, ficou, você traz isso para sua casa, você traz isso para o teu ministério, você traz isso para a tua vida espiritual, e aí é que muitas vezes o intercessor ele pode acabar paralisando o chamado dele, parando de pegar a escala, às vezes até se afastando da presença de Deus. Por quê? Porque não estava devidamente preparado, né? Sim. Então é muito louco isso, porque, de novo, gente, a igreja é maravilhoso participar da igreja. É da hora, é legal, é uma comunidade, são pessoas, a gente se conecta, bênção, mas a gente não tá brincando aqui, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm esse discernimento. Ah, não, vou pelo oba-oba. Não é pelo oba-oba, cara. Pelo amor de Deus, assim, a gente tá falando... A gente tá lutando contra um inimigo que não tem nada a perder. Sim. Você acha que ele vai jogar sujo ou ele vai jogar limpo? Né? E aí é muito louco. E quem ora pelos intercessores? Os intercessores. Os próximos intercessores. É legal. Depois que você é um intercessor, ninguém mais ora em você. A né? gente fala no curso, né? Fala, galera, se vocês estão entrando aqui esperando que alguém vai vir orar por vocês, esquece. É igual pastor, né? Quem ministra o pastor? Quem Deus. ministra pra O nós? próprio Deus. É legal o que o Alisson falou aí, mano, sobre essa parada de você ter o discernimento, né? Você entender espiritualmente as regiões que você vai acessar. Então, o discernimento é o que vai fazer você se localizar. E aí, como o Thiagão falou, né? Você ora pela igreja, e uma igreja que peca, que sempre vai pecar, e você compra, como o Alisson falou, a briga de gente que você nem conhece, não sabe o contexto de vida, de guerra, de pecado que essa pessoa vive. E o interessante é que quando o apóstolo Paulo ele vai falar acerca dos dons, o dom que ele fala assim para as pessoas mais se dedicar é o dom do discernimento, né? E a quem desacredite do que você falou aí, Alisson, sobre você entrar de forma despreparada em um ambiente e acabar trazendo isso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Quando o Paulo ele vai falar sobre a oração, ele fala assim, não sejam precipitados, pastor, em colocar a mão sobre as pessoas. Porque ele está falando assim, não entra nesse problema, porque a imposição de mão é algo muito poderoso. Sim. É interessante que quando o pastor, você vê, aí a gente vai falar sobre hierarquia, né? Que é uma coisa que no inferno é muito bem organizado, né? E às vezes a gente falha como igreja. Total. Mas quando o pastor, por exemplo, num culto que vai rolar um mover, o pastor chama uma galera para orar pela igreja, os diáconos, os presbíteros, a chamada do pastor já no mundo espiritual já delega a autoridade dele para nós. Sim. E aí a gente já é revestido por essa autoridade para poder impor as mãos.
Agora, se você impõe as mãos aleatoriamente, ou até mesmo numa pessoa que é displicente, não tem disciplina, não quer compromisso com Deus, não leva Deus a sério, como o Ramon não levava no começo, né? E como nós também não levávamos, você acaba atraindo maldição, problemas espirituais da vida daquela pessoa para a sua. Né? Então, ficar pondo a mão na cabeça de pessoas, né? Pessoal por exemplo, fugindo um pouco aqui, a galera da assistência social que vai para o campo de batalha, né? É muito louco, você vai ficar expulsando o demônio de uma pessoa que vai continuar num contexto de pecado, de rebeldia, né? Exato. Demônio em cima de demônio, você expulsou, aquele saiu, volta depois com mais 7, depois volta com mais 7, e aí a pessoa fica infestada de demônio. Por quê? Porque ela não se conectou. Então, ter o discernimento para entender as guerras que a gente assume e falando também, assim, aproveitando, né, fazendo uma contribuição no contexto de oração, a gente tem mais de 20 tipos de oração, né? A gente está falando de um que é a intercessão, e que ela está muito mais dentro de um contexto de guerra. Mas a gente tem oração de adoração, adoração de louvor, adoração de confissão, oração de gratidão. E é uma série de oração. Então, não quer dizer que também, para você que está ouvindo aí, não é que quem não intercede, quem não é um intercessor, não ora, né? Não é isso. Pega Salmos lá, você vê que a maioria de Salmos ela é feita em cima de oração. O Salmo é uma oração cantada. Sim. A gente falou lá no começo, é a base de uma vida cristã. É a oração, né? Total. E é muito louco isso que o Beto falou. Cara, eu lembro de um episódio muito bizarro uma vez. Quando eu era atalaia, e aí uma mulher manifestou na igreja. E aí eu não acho que não foi nem o episódio do Touro Mecânico, acho que foi um outro. Apelidou já o... Esse episódio do Touro Mecânico foi muito bom, galera. Não, foi muito bom porque, assim, foi uma das experiências que mudou uma chave na minha vida. Porque, ó, eu não sou uma pessoa leve, né? Eu tenho um peso, eu tenho um porte. Ele é fofo. E, cara, eu derrubei uma mulher no chão e essa mulher me levantava, mano, endemoniada, velho. E eu colocando um peso, mano, e a mulher me levantava. E foi muito louco porque, eu não sei se foi nesse caso ou se foi um outro, porque eu também tive um outro episódio, mas eu lembro de um episódio que eu tava segurando uma mulher que tava endemoniada, e eu tava, né, meio que dando uma chave de braço nela, assim. E, cara, tinha acho que umas 3, 4 pessoas ali orando e intercedendo. E a mulher, pá, e o pastor finalizando o culto, a sorte que ele não viu. Cara, Aí chamaram a pastora. o Tom me falou, não sei o que. Tem alguém demoniando, e falou assim, eu entendi. A coxinha tá Eu acho que o hot hot dog tá dog. pronto, não sei o que. E eu anunciando, pessoal, coxinha não era pra expulsar o demônio, a pastora Cara, já tava lá. Mas foi muito louco. Eu lembro que tinha umas 3, 4 pessoas ali intercedendo, orando e nada. Cara, a pastora, eu juro pra você, a pastora chegou, encostou, a mulher parou. Foi instantâneo. Foi instantâneo, assim, do tipo... Eu nem sei o que a pastora orou, mas a presença da autoridade dela naquele episódio, cara, fez com que... E é muito louco, porque aí você começa a entender o campo espiritual. Você fala, mano, é isso que o Beto falou, cara, a hierarquia real, ela existe. E ela é respeitada, né? Então, por isso que a patente, né, que nos é confiada através da unção, ela precisa, cara, ela é real e ela precisa ser respeitada no sentido de que, cara, você tem uma responsabilidade. Então, o intercessor, uma vez que ele é ungido, o intercessor, que o Thiago falou, cara, você já abre um leque ali de discernimento que você não tinha. Então, cara, isso traz uma responsabilidade também que você não tinha, né? E essa questão da maturidade espiritual é muito louco, porque se o cara ele não tá sensível, ele tá viajando, e ele abre alguma coisa pro Ramon, e o Ramon não identifica isso como uma confirmação, a pessoa pode levar pro coração. Sim. Ah, mas o líder... Eu tive essa revelação, eu tive esse entendimento, mas o líder não... E, cara, não é pessoal, é uma questão espiritual. Então, as pessoas elas precisam também ter a maturidade de ouvir ou não. Às vezes, cara, não é esse o momento da igreja. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, isso pode gerar até, eventualmente, conflitos, porque, não, mas é porque eu tô... Mas
de novo, intercessão não é sentimento, Não. né? Intercessão é oração. Pô, e a respeito do discernimento, eu vejo. Eu sou muito ligado e conectado com a intercessão desde sempre. Intercessão e adoração, eu vejo que são duas coisas que motriz, que movem a igreja. E eu vejo que a intercessão ela é feita como se fosse um quebra-cabeça, né? Você pega um sonho, você pega uma visão, você pega uma revelação. Tem a quem acredita, tem aquele que não acredita. E tudo bem. Eu acredito nisso, nós estamos aqui nessa mesa acreditando nisso, então é como se fosse um quebra-cabeça que montou, já era. É isso que a gente vai atuar, é contra esse principado, é contra essa Por isso que potestade. também o intercessor ele tem que ser maduro pra saber escutar e Exato, também não levar, tipo assim, eu trouxe algo pro meu líder e ele não exato. entendeu? Não levou pra frente, né? Porque é preciso que todos falem o que estão sentindo. Sim. Mesmo não tendo relevância. Não, é que ele tava na frente da câmera, tipo, fora. Gente, a nossa produção às vezes dá uns... Eu tô vendo ali. Seu boneco tava na frente. O nosso Liminha aqui, às vezes, ele dá umas viajadas, mas glória a Deus pela vida do... Uma salva de palmas pelo Liminha. Aê! Você é o melhor dessa equipe. A equipe de um, né? Ah, cara, mas isso que você falou é fundamental. Maturidade de ouvir um não. Isso o intercessor ele precisa ter. Não só o intercessor, né? Mas todo mundo que tá ali servindo dentro do ministério. Porque, de verdade, esse confronto... E sabe, eu tenho uma teoria do Alisson, tá? Não é bíblico, mas... Sabe por que eu acho que Deus ele podia derramar uma visão única e exclusiva para alguém, essa pessoa encaixar todos os pontos e vida que segue. Mas Deus, cara, o ministério funciona em unidade, velho. Uhum. Então eu acredito geralmente que Deus, justamente nisso, eu acho que Deus ele vai derramando uma porção para cada um para gerar justamente essa conexão da história, no sentido de que vamos juntar todas as peças, vocês estão em unidade espiritualmente falando, vocês estão tipo todos caminhando para o mesmo sentido, porque isso é intercessão, né? Não adianta, por exemplo, sei lá, e aí eu acho que aí eu quero até depois ouvir um pouco de vocês, como é que é a logística no culto. Porque, pô, às vezes o pregador, ele tá, sei lá, pregando sobre identidade. E aí a Inter tá, sei lá, orando por... Perdão. Tipo, cara, se não tivesse casamento, não vai, né? E você, o cara que prega, o Beto também, eu acho que dependendo daquilo que vai pregar, a atmosfera da igreja é outra, né? Ah, total. Uhum. Cara, eu quando vou pregar a respeito de seja uma palavra de libertação, Trava. cara, parece que o negócio, você aperta o pause assim, a igreja fica Congelada. Total. congelada. Aí a intercessão começa. Eu já falo, vamos já, para a intercessão aí, vê se o que está acontecendo. É muito latente, cara, é palpável como espiritual, como você, dependendo da palavra que você vai trazer ali, se é liberto. Porque o inimigo não quer que as pessoas se libertem. Jesus ele morreu para nossa liberdade. Então, se ele sabe que naquela noite vai ter pessoas que vai ser liberta, ele vai lançar ali salva, ele vai lançar. Exato. Cara, você quer pôr a galera pra dormir, prega sobre libertação. Cara, é bizarro. Gruda no pescoço, Qualquer palavra, cara, a igreja, meu, é embaçado. E você vê, né, como que Satanás ele age. É por isso que, galera, vocês precisam acreditar no... É aquilo, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita. Mas quem acredita no campo espiritual, cara, na mesma intensidade que existe o bem, existe o mal. Lógico. Né? E aí, de novo, a gente tá lutando contra um inimigo que não tem nada a perder. Então, ele não é um jogo justo. Né? Ele é baixo. Eu lembro, cara, de uma vez que eu fui numa igreja do Reteté, muito engraçado. Aí o pastor começou o testemunho dele, né? Bicho, que vida cagada daquele pastor. Cara, que testemunho. Mas desde ele criança até a vida adulta, assim, tipo, Sofrido. tudo errado. Mas eu lembro, uma coisa que me marcou no testemunho dele foi o seguinte, teve uma hora que ele virou e falou, ó, eu tô contando essa minha história, não é pra vocês terem dó de mim.
Eu tô contando essa história para vocês entenderem que Satanás, ele é sujo. E ele vai fazer as coisas mais sujas para poder atrapalhar e destruir sua vida. Eu falei, mano, é verdade. Porque, de novo, tipo assim, a gente tá lutando contra um cara que já foi condenado. E o que ele quer é que mais pessoas estejam condenadas como ele. Então, o desfecho dele, ele não pode mudar. Mas ele pode mudar o seu se te influenciar. Então, é por isso que o campo espiritual ele é palpável nesse sentido. E ele precisa ser levado a sério, por quê? Porque às vezes é aquele, né? O anjinho e o demoninho que fica ali no ombro, né? E que é legal, né? Foi dita que a nossa igreja ela tem assim, uma batalha espiritual muito grande, uma igreja de guerra, e tá voltando cura aí. Oh, glória! Cara, Cultura de guerra, né? o cura é, assim, de novo, não é pra quem é novo na fé, já aviso. Se você é novo na fé, não cola. Porque, mano, você vai vir, na hora que começar o processo ali... Ó, sem citar nomes. Eu lembrei do vídeo, por que foi aqui que mostra agora? Ai, caramba, aquele dia foi incrível. Gente, tem eu histórias... Eu lembro do Val tremendo igual peixe. Mano, o Val, meu... Ele tremeu ou ele apagou? Era que o Val tá aqui hoje, o Val, ele deu uma Ele, mano, ele... Errou, né? Foi arrebatado Eu pensei que ele ia morrer, cara. Pro Val, presbítero. Eu juro pra você, eu pensei que ele ia morrer ali, mano. Aquele domingo de mostrou paternidade foi pesado, mano. pesado. Não, paternidade Foi loucura. é embaçado. Eu só lembro que eu não sei quem era, eu não lembro o nome dele, pediu pro senhor descer, o senhor ficou na frente assim, aí os diáconos ficou do lado do senhor e o senhor falou, vai orar na galera. Eu só lembro do Luquinha saindo correndo, só. Quando eu abri o olho, a igreja tava virada de ponta cabeça. Mano, foi muito louco. Cara, eu até arrepio, mano. Muito louco. Teve um cura que foi lá em cima ainda. E aí era uma ministração acho, de manhã. E levaram algumas crianças lá. Do Rio, né? Do Rio. Aquele dia foi louco, hein, mano? Eu falei, pastor, todo mundo vai passar. Eu lembro. Ela falou, e quem vai ficar nas crianças? Eu falei, nós. Aí, beleza, subimos lá pra cima, mano, lotado de criança. E eu e ela querendo descer pra participar da administração, só que as crianças estavam lá, era 3 crianças no meu colo, uma amarrada no pé, uma aqui, não sei o que, daqui a pouco me escapou. Já desceu pra escada, ela, peraí, escapou mais um também. Na hora que eu desço na escada, todo mundo, velho, caindo, nadando no chão. Não, aquele dia foi mó viagem. Não, Assim, de verdade, engraçado. Eu falei, meu Deus, cara, e aí? É o Rio, pastor, eu também quero mergulhar. Mano, o Lucas que tava ministrando nesse dia no domingo de manhã foi, meu, aquele cura lá pra mim. Por isso que eu falo, pra quem é novo na fé é embaçado, cara. Você fica assim, tipo, apreensivo, né? Qual que é o tempo assim, médio, assim, que cara, é ideal para uma pessoa participar? Eu já cheguei, eu vejo que às vezes o nosso extremo zelo com as ovelhas, a gente tem ali a necessidade dela ser curada rápido, né? Então, não tem um tempo específico, mas eu já batizei a pessoa para a pessoa participar do cura. No tanque. No tanque do Flávio. O Flávio montou uma piscina na casa dele, que foi uma piscina profética, que hoje, graças a Deus, tem a piscina de verdade. Puxa, a pessoa não batizada, não, tá na igreja 6 meses, mas, puxa, mas teve um batismo agora, a pessoa não conseguiu. O que precisa? Precisa batizar? Vamos batizar. Batiza agora. Vamos batizar, batiza a pessoa e daqui a pouco a consequência que a pessoa tá lá participando. E é uma parada muito forte. É muito forte, é forte. Só que assim, aquela pessoa que não entendeu nada, ou que tá na expectativa de acontecer alguma coisa, não acontece nada. Aquela pessoa que ela é muito racional, aquela pessoa que tem muito dúvida, que é muito crítica, que não vai Exato, eu falo por mim. De novo, chego cético. Quanto tempo você teve? Assim, cara, o meu primeiro cura foi viagem. Assim, eu estive lá, foi bênção, mas assim, foi principalmente, não, o primeiro cura foi o do primeiro templo lá, da sorveteria.
Principalmente na hora que chega na renúncia da Disney, cara, você fica meio bolado, né? Porque tudo que você assistiu quando você era criança. Mas assim, mas o segundo cura, cara, eu já tinha um pouco mais de corpo, já tinha mais uns 2 anos ali de obreiro. Aí eu fui numa vontade, cara, e aí muda. Por isso que eu falo, quando você vai na vontade da parada, tanto que nesse segundo cura, cara, eu assim, nadei no rio, abracei meu pai, mano, o bagulho foi. Mas é por isso que eu falo, é aquilo que você tem dentro do seu coração. Quando você tem um apetite, falou, não, agora eu falei pro senhor, eu orei pra Deus, eu falei, senhor, de verdade, aquele primeiro cura tava falando, meu, eu quero me dar uma experiência, mano. E aí o bagulho foi louco. Então, por isso que eu falo, tem que ter um tempinho, cara, pra você viver com intensidade aquilo. Já no terceiro eu já fui mais do trabalho mesmo, então não peguei tanto, mas o terceiro foi esse aí da paternidade, que também foi tocha. Mas, de novo, vai muito da forma como teu coração está inclinado. Eu acho que essa é a grande mensagem do cura. E aí, pegando o gancho de tudo que a gente falou, cara, a gente já falou bastante coisa, mas eu queria entender um pouco como é que funciona. Beleza, né? Então já falamos aqui das características de um intercessor. Sabe o que é mais engraçado? Basicamente, todas as características que eles falaram casaram com o episódio anterior da característica do adorador. Sim. Então, tipo assim, quanto que um adorador e um intercessor, assim, eles são muito próximos. E eles. Exato. Arpitaça, né? Arpitaça, perdão. E aí é muito louco porque são as características muito, muito próximas, cara. Disciplina, dedicação, obediência, sensibilidade espiritual, maturidade. Então, conectam-se muito esses dois ministérios, né? E aí, beleza, me tornei um intercessor da casa, fui lá, fiz o meu curso de 6 meses, estou habilitado, tenho minha CNH de intercessor. Como que é a logística no culto, cara? Porque a gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar o episódio. Cada culto parece que é uma logística. Então tem hora que a intercessão sai, tem hora que a intercessão fica, tem hora que a intercessão tá orando tão intensivamente lá na sala da intercessão que, cara, invade a igreja. Não existe um rito, né? Mas como é que funciona? Tipo, tô aqui na intercessão, como que é a rotina de um intercessor? Eu não sei quem vai querer falar, se vai ser o Thiago, se vai ser o... Eu vou começar e você termina. Tipo assim, eu fico mais no culto. Eu acompanho mais a logística, a ministração de louvor, pregador. Ali eu fico mais como águia. Vamos supor, eu sou um intercessor que ficou assistindo. Aconteceu algo estranho, tô sentindo algo estranho. Ou nem preciso disso. Entro lá dentro, vejo como é que tá. E aí? Tá fluindo? Como que tá? Como iniciou a escala? Todos estão bem? Converso. Mas o Thiago, ele é um dos líderes, né? Vamos supor, nós temos 4 intercessores, né? Por escala. 4, 5, depende da equipe. Quantos líderes da escala você tem? São 5 equipes. 5 equipes e... Aí varia, né? 5 intercessor, 4, 3... Mas são líderes fixos, os líderes de equipe. Legal. O Thiago é um deles. Aí você quer explicar como é que funciona? Volta. A logística do culto, né? Como assim que você perguntou? Isso. Ela funciona, né? Sim, então, na intercessão, né? Isso. Pra gente que tá na escala, a escala pro intercessor, ela já começa antes do culto. Você já acorda, isso é real. Você já acorda, não é aquela, hoje eu tô de escala. Meu, parece que tudo que acontece no seu dia é para aquele momento, né? Aí a gente chega, tal, todo mundo começa a conversar. Antes de tudo, a gente conversa para ver se... Para alinhar, assim como o pastor ele disse, é um quebra-cabeça, né? E aí, como que foi seu... E aí, Ramon, como que foi Vocês seu chegam 1 hora antes, né? de domingo, 1 hora antes, de quinta-feira por conta do transporte, meia hora. Tá. Né? Aí vocês chegam um pouquinho antes, aí vocês começam a meio que trocar uma ideia para entender o dia, o que vocês estão sentindo. A semana, né?
os sentimentos, o que aconteceu, como que foi, né? E isso é o quebra-cabeça, assim como o pastor ele disse, que muitas coisas vão Se encaixando. se encaixando e você entende que aquilo ali não era só você. Uhum. Caramba, eu tava com um sentimento triste hoje, o outro irmão, o outro irmão e um não. Então você já pensa, né? Tipo, legal. Aí começa a conversar, começa a pôr os pontos, se Deus deu uma palavra para alguém, só que geralmente é obrigação, né, do líder de escala levar uma palavra. Legal. E essa palavra, ela antes do culto começar? Ou não, Tudo já? antes do culto começar, Legal. né? Aí a gente compartilha essa palavra, aí cada intercessor tem o seu entendimento, aí a gente abre o culto, a escala com uma oração, né? Primeiro a gente exalta a Deus, né? Acima de tudo. Depois a gente blinda os nossos bens, blinda aquilo que é precioso para nós, né? Tá baixo? Tá muito baixo? Tá com vergonha, alemão? Vou gritar. Fala mais pertinho aí. Então, aí a gente pede para Deus vir blindando, né, as nossa família, aquilo que é precioso para nós. Legal. E começamos a orar pelos ministérios, né? Tem uma lista colada na parede de todos os ministérios para não ficar nenhum. Pelos ministérios, pelo preleitor da noite, mais. Louvor, os ministérios. Os isso. ministérios, preletor, Isso. obreiros, legal. Da parte física do prédio também. Então quando acaba a luz, a culpa é de vocês. Tudo é a culpa da intercessão. Brincadeira. Aí depois dessa oração que é meia, dessa entrada, né, essa abertura de escala, ela é meia, como fala? Ela tem um cronograma. Logística, um cronograma. Depois disso, aí tem intercessores que sente de orar por alguma coisa, aí fica meio que livre, né? Aí muitas vezes uns líderes falam, vamos pegar a palavra para ver se bateu alguma coisa ou aí vai de cada líder. Mas aí uma dúvida, por exemplo, enquanto vocês estão ali orando pelos ministérios, preletor e etc., vocês estão orando todos juntos ou cada um ora e aí... Mais oração em concordância. Não Legal, é, então tipo, um puxa e aí os outros vão orando em concordância. Isso. Legal. E aí depois que acabou meio que esse cronograma, é cada um por si, Deus por todos. Só que um de cada vez. Sempre tem a ordem de essência, né? Entendi. Entendeu? Sempre é um por vez. Isso, e o líder sempre ali regendo o que tá acontecendo ali, entendeu? Entendi. Vamos supor que ele tá falando de... Tá ouvindo? Tá. O que ele tá falando aí de cada um orar, às vezes pode demorar o culto inteiro. E ainda nem quando a gente tava falando ali, nem teve um intercessor que nem orou e já acabou o culto. O espírito que conduz. O espírito que Entendi. conduz. E ele ali na Tem um concordância. padrão. Não né? tem um padrão. Cada escala é uma escala especial no sentido de conduzir de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai direcionando. Vai ali, né? direcionando. Aí é o rio que conduz, entendeu? Não é uma parada rígida, né? Não tem um protocolo. É engessado. Cara, é horrível esse negócio de Nada. essa coisa mecânica, né, cara? É óbvio, né? Legal que vocês falaram, interessante. Você tem uma listinha lá e você vai orar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos atalaios, por todo mundo, né? Então, é assim que funciona? isso daí é o quê? O motorista pegar a chave e dar a partida no carro. Isso é o praxe, né? Já era. O caminho... É o start, né? Isso é o start. Mas é legal, né, que É o que sabe o que vai acontecer mesmo. a igreja, os ministérios, os obreiros, as famílias, eles sem saberem estão sendo cobertos de oração constantemente, né? Sim. Então, debaixo desse guarda-chuva espiritual, né? Há também quem não valoriza e nem acredita em cobertura espiritual, essas paradas, mas isso é muito real. Mas Tá sendo coberto, né? Mas não acredita, vamos dizer, não acredita, mas está sendo coberto, né? Isso aí. Até falando aí, se você tá assistindo pelo YouTube ou por algum canal que você consiga comentar, se você é obreiro da casa, comenta aí se você sabia que existiu uma pessoa ali orando e intercedendo por você. Porque muitas vezes eu acho que a galera da logística do culto às vezes nem acha que a intercessão só tá orando pelo preletor ou pela palavra. Não... Eu sou um grande exemplo. Eu que nem voltando, eu servi no Ministério Infantil 4 anos. Assim, Eu não sabia que tinha intercessão.
4 anos. 4 anos. 4 anos. Por Essa aí quê? era Não, mais mas eu vou altada explicar também. Porque eu nunca fui. Não se envolvia. Eu não se envolvi. Eu ficava mais com minha turma da célula em si. Mas não tinha um intercessor, não tinha nós. Entendeu? Era mais gente de adoração. O Beto, o Jefferson. E como, Fábio. e como é que foi apresentado a intercessão pra você, assim? Alguém, quem te... Essa daqui é a intercessão Ramon, Ramon Esse é intercessão. o homem. Esse é o homem. do pé nas costas. Pelas costas. O pé nas costas. Eu não sei como é que foi, né, em si, mas ele me viu. Acho que o senhor chegou, trocou uma ideia, né? Que tal você Orar. entrar na Então, intercessão? Não é o seu Muito louco, né? tempo Tipo, de- tem um de metro avançar. tem 1,5 m coração bom, é o meu Davi. Deixa eu... Não, mas não foi assim. muito louco, porque assim, na verdade, a gente vai fazer esse ano 9 anos de igreja, né? Então, as coisas, quando ela vai se formando, é aquilo, a gente vai identificando os talentos e vai alocando os talentos nos seus devidos locais. Uhum. Até porque eu vejo a intercessão como uma parada de talento, de fidelidade, de confiança, porque é a pessoa que ela vai estar na brecha, mano. Então essa pessoa ela tem que estar ali, né, piamente na fidelidade com Cristo. E até, eu acho que os 2 primeiros anos, né, da igreja, acho que não tinha intercessão. Então Tinha as meninas, né? eram levantados ali alguns líderes, né? Então eu tinha meio que algumas pessoas que já estavam formando o grupo da intercessão. Até pegando um gancho, desculpa te cortar, pastor, mas já existia, e onde é que ficava a sala da intercessão no primeiro templo? Tem uma foto. Tem uma foto? Tem uma foto Mistão, a Débora e a Paty. Cara, a gente precisa colocar Na no frente mural, do banheiro. Nossa! O senhor lembra? E era tipo 1 por 10. E assim o formato da Não sala. cabia 4 pessoas, eu acho, Não. né? Cara, a nossa primeira Tinha um igreja, tanque ainda. assim, eu até falei esses dias, né, no altar, e o Flávio sempre lembra disso, que hoje a nossa igreja, o altar da nossa igreja é maior do que o núcleo, maior do que onde começou a nossa igreja. Né? Sim. E aí, então tinha ali a galera que tinha o talento da música, vamos pôr pra tocar, o cara que se acha o segurança, vamos pôr pra atalaia, o cara que gosta de abraçar, bota por boas-vindas, o homem abraça homem, mulher abraça mulher, tá tudo certo. Intercessão, puxa, intercessão, tem que ser o cara que gosta de orar, o cara... Não tem, vamos embora. Até que teve o primeiro cura, e o primeiro contato do cura, quando tem com a igreja, é com o líder da intercessão, para fazer um mapeamento espiritual, para tentar entender o que a igreja tem vivido como batalha espiritual, tal. Pastor, quem é o líder? Eu falei, Não tem. então, qual que é o problema? Fala pra mim, não, porque eu preciso tal. Eu falei, não tem, trata comigo mesmo. Aí no decorrer lá, do primeiro tapa, aquele que eu tenho escrito no meu peito, Eric. ele me deu um tapa no altar. Ele falou, pastor, é muito nítido o crescimento dessa igreja, só que eu vejo o senhor segurando essa igreja com uma corda, segurando o touro, e quando você colocar um líder da intercessão, a igreja ela vai criar o espiritual dela e vai alavancar. Eu falei, ok, só que eu preciso orar para Deus me mostrar. E aí, quando eu comecei a orar para isso, só me vinha Davi, cara. Davi. Eu falei, mas rapaz, que coisa eu achei de Davi? Aí eu lembrei a história de Davi, quando Deus chamou Samuel ali para descer até a casa de Jessé para ungir aquele que seria rei, ele sairia, né, da família de Jessé ali. E quando Samuel ele achava que seria aqueles caras que já estavam preparados, que já eram os caras fortes, que já faziam parte ali do exército ali, como Eliabe, enfim, Samuel se enganou, porque aonde Deus falou para ele, cara, você olha a estatura, eu olho o coração, aquele que eu chamei não está dentro desses. E onde Davi estava, o pequeno, trabalhando No MI. né, trabalhando no MI, fazendo a instalação da igreja, trocando lâmpada, tal. Eu falei, puxa, mas como que eu vou falar pro Ramon isso? Se eu nunca vi o Ramon orando, mano. Eu nunca vi o Ramon lendo a Bíblia. Verdade. Aí Deus falou Foi assim, mesmo, cara, você precisa de pessoas fiéis. O Morangão ajudou muito na estrutura da intercessão. Sim. Né? Ele me ajudou muito, conectava, ajudava o grupo e tal. Fala o nome do cara. Morangão. Felipe, hoje tá lá no bote, né? Felipe Morangão, Abraço. nós te amamos, Morangão. seu caixa d'água. Quem é o Morangão? Vitória. Vitória. Tá na Vitória.
abençoe a sua vida, da Caixa das Crianças. Isso aí. Ele me ajudou muito a dar o pontapé da intercessão. E aí, né, fiz a reunião com a galera, ó, esse cara aqui, coloquei o Ramon lá, o Ramon perdido, parecia um feijão e meio arroz, né, Verdade. escondido, destacado. Mas uma dúvida, quando o senhor apontou ele como líder da intercessão, ele já tinha feito o curso? Já. Já, né? Já. Ah, já, então já tinha. Mas O você fez pastor- o curso com bambu, né? Foi. Com Verdade. bambu. Lá Mas eu então tive já meio que tudo, tava sendo por exemplo. preparado esse Eu já terreno. tava sendo preparado. Entendi. Só que eu não sabia. Eu Eu fui com. Por quê? Na verdade, houve o discipulado da liderança, né, onde a gente caminhava muito junto ali, pintava a igreja, a porta, pintava no fio e tal. Então ali já foi meio que Nós estava discipulado, desempregado. né? Você estava desempregado, né? Nós estava desempregado. Nós Todo dois. mundo. Poxa, Eu, incrível. o senhor, 2016. Tom, Luquinhas, Todo mundo duro. o Nós Tete, almoçávamos no no Bom Prato do Itaí, verdade. Nossa, Nós fomos cara, lá. R$1. Junto Aham. com os moradores de rua, nós batíamos uma tração lá. Desempregado, nós lá, pintando Nossa, igreja, verdade, cara. Olha aí. construindo mesa. Pra vocês verem como é o começo de tudo, né? A galera não tem noção dessas coisas, né, cara? Todo dia nós Ah, tava tem na uma igreja. história, não foi? Nossa, é verdade, cara. A gente ia Nosso no Bom carpinteiro, Prato Tom com madeira, ele fazia uns É. bagulho muito lá, louco. a gente descia no Bom Prato, R$1, comia rapidinho, já subia pra fazer. E nisso daí você vai criando, né, cara? Você vai criando um vínculo. E Deus me mostrou. Eu falei, cara, mas o Ramon seria um. E sendo que eu fiquei, vamos supor, 4 anos no ministério, 5 anos em Guaianazes e eu nunca tinha encontrado o Senhor. Vim Você veio conhecer pra cá ele porque eu aqui. não ia ver, né? Ou não? Eu quero mais Como é que você É veio parar porque no era mais Itaim? próximo. Por quê? Ah, veio. É. Você era a ovelha da Nice do Flávio também, né? Sim, foi a junção das duas células. É, né? que foi. Isso. Então, assim, o que é interessante, cara, eu não conhecia o Ramon, ele não era um cara privilegiado. Deus Aham. mostrou. Da hora. Deus falou, é ele. Deus levantou. Então eu falei, cara, e aí? Ele falou, como assim pastor e tal? Eu falei, cara, não sei, velho. Aí se veio com Deus, Deus mostrou, e aí se vão. Como começa e tal, cara? O curso, o bambu e tal. Na época o Fabrício também me ajudou muito. Fabrício, e aí? O que você acha? Ele falou, cara, o cara é de confiança, o cara vai se pôr na brecha. Eu falei, cara, o cara é isso. Ele não lê Bíblia, não sabe orar, Não sabe nem ler. não sabe ler direito, gagueja pra caramba, não sabe falar, parar na vírgula, mas e aí? Falei, mano, é o cara de confiança, né? Deus mostrou? Mostrou. Eu falei, não, tá aí, mano. Da Isso hora. aí, tem 5 tapas na orelha, Bateu de verdade. bati mesmo, deu uns tapão, falei, aí, você tá amarrado? O seu demônio tá aí agora, quer sair agora? Não, quero não. Amém, glória a Deus. Nós temos uma família, né? Não, glória a Deus, assim, acho que é legal a gente conhecer todas essas histórias. E eu acho que esse foi o podcast de hoje, cara. Acho que deu para absorver bastante coisa sobre a jornada de um intercessor, né? Eu acho que as principais mensagens, né, é justamente, cara, tenha maturidade, tenha o discernimento, tenha a clareza do que é o ministério de intercessão. Não é um ministério místico, muito pelo contrário, é um ministério de sacrifício, né? E aí eu queria que você aproveitasse esses últimos minutos aí para passar uma mensagem para quem deseja ser intercessor na casa, ou para quem sente que esse é o No final você quer me chamado. No final? Não, pô. Eu acho que não ficou claro, pelo menos para mim, quanto tempo você está liderando a intercessão hoje? Essas datas aí que me Não, Calma aí, foi. dá pra fazer Então, uns 7 anos? Na... 7 anos. Não, Temos pô. quanto tempo de A gente igreja? demorou mais que 2 anos pra levantar o Ramon? Não, pô. Não, Nós há temos 8 anos. Uns 8 anos, eu acho. Tá desde o começo, baby. Ah, a igreja vai fazer 9. Desde o começo. É porque ela rolou um ano e meio, mais ou menos, sem intercessor. É, Não, Tinha sem líder, intercessor, sem tinha líder. intercessão, mas não tinha que líder. as meninas já eram de Guanás, Isso. a Mary, a Isso, Débora, isso, verdade. A Meire, a elas Débora, vieram veio- como Isso, intercessora. É verdade. Tinha um ministério em si, porém não tinha um líder ali para conduzir. Até porque, foi o que eu falei, o Felipe ele trazia livros, a galera conversava, tinha escala e tal. Só que aí depois o Ramon foi levantado para conduzir. Hoje tem aí 44 Então, ó, 44. Vamos lá, 8. 34. 8. Status 10. 10%. Aumentou. Após 8 anos ali liderando a intercessão, então, cara, qual, sei lá, mensagem, conselho que você gostaria de derramar aí pra vida de Eu quem. queria vir com palavras bonitas, mas não tem como, né? Não, Acho fala do seu Todo coração. ministério ele exige um
sacrifício, uma dedicação, é guerra porque se tratando de algo da igreja de Cristo, algo do reino, do governo de Deus, não é fácil, né? É uma batalha espiritual e a gente como intercessor, não falo por mim como todos, né? A gente enfrenta isso, não tem como a gente fugir. Acabou nossa escala e a batalha se encerrou por aqui, a gente vai para casa, a gente permanece com dores físicas e espirituais. Oxe, a vela já chegou a falar. Você demorou, hein? Felicidade. Muitos anos e mil parabéns. Da onde você Eu tô veio lá na falando. padaria com essa Mano, parada? esse nosso Liminha, viu? Vem cá, vale- Liminha. Vem se vale- apresentar aqui pras Que vale a câmeras. Vem. intenção. Ó, esse aqui, ó, pra quem não conhece, é o nosso Liminha, o nosso pequeno Dave. É o seu boneco. Ele que trouxe o nosso bolo já com a vela apagada. Acendi lá no fogão quando eu achei o fósforo. Meu Deus. O Thiago tinha um isqueiro aqui, ó. Aê! Você sai do fogo. A gente pega o irmão na brecha. Agora, pergunta, quem tem um isqueiro aí? Que o irmão que apresenta o isqueiro. Mano, e é triste quando você entra no carro de algum irmão e tem isqueiro, né, cara? É triste. Oh, Mas finaliza aí a tua mensagem pra gente comer esse Pode bolo ir, maravilhoso. Falando a respeito da renúncia, né? Da disciplina. tô todo perdido agora. Não, você estava falando que todo ministério exige comprometimento. Eu acho que não é só a intercessão, né? Todos enfrentam uma batalha espiritual, né? Todos têm a sua dificuldade, mas a gente tem que fazer com amor, com obediência ao evangelho, obediência aos nossos líderes, ao qual Deus colocou e levantou. E Você falou que as guerras não acabam quando acaba o culto, né? Vocês vão para casa sentindo dores. Leva as dores. espirituais. não, sim, isso com certeza. Aí se as costas falassem, né? Porque Tem que estar em vigilância sempre. né? tem que estar, Então, tem que estar. Mas Isso- assim, né? Eu acho que isso aí é um Emocional conselho também. Pra vida, pra todos. A vida do cristão. É. Né? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, né, cara? Uhum. É contra a batalha espiritual. E real, quem tá na guerra, o espiritual ele reflete muito no físico, cara. Muito. Que a É. galera- Tá vendo? É por isso que eu tô gordo. É. Zoeira. Eu vou culpar alguém, Não. você pode- É o exato. peso da guerra. Não, brincadeira, gente. Mas Mas volta aquilo, se você faz com o coração, com amor e para Cristo, sabendo o que ele fez por nós, Tem você recompensa, né, suporta, cara? glória a Deus. entendeu? E E calma aí. Desculpa. tô calmado. Tô calmado. Eu engatei agora, eu engatei. Vai. E não é buscando também elogios ou reconhecimento. Legal. Porque a intercessão, o que mais faz a gente se apaixonar, igual o ministério infantil, não é aquilo buscando do pastor um tapinha nas costas, um parabéns. É fazer para Cristo sabendo que Ele que tá a recompensa recebendo. vai Eu vou vir até dele. pegar um gancho daquilo que o Ramon tá falando, porque ele não procurou reconhecimento meu para ser líder da intercessão e eu muito mais procurei reconhecimento de alguém para ser um pastor. Pelo contrário, eu nunca almejei ser um pastor depois que eu vi na Bíblia que feliz é o homem que almeja o episcopado, né? E que realmente seja um líder espiritual, esse está almejando algo muito bom. Então, algo que, assim, não é algo que a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa e querer. Deus vem, separa, tira e envia. Sim. mano. Total. Deus, por isso Deus chama quem está trabalhando, né? É Deus não isso. chama- Exato. É Eu- isso. Exato. Ele não te chama pra- Só vai trabalhar. Ele Sabe o chama que é o- porque você é. Sabe o que é o mais da hora da intercessão do Itaim? Acho que uns 70%, assim como eu disse, é o chamado. 70% da galera que atua hoje não queria estar na intercessão, não é? É. Eu cheguei no Ramon um dia e falei assim, Ramon, pelo amor de Deus, não inventa essa Não parada me- de intercessão. Me pra mim." tira Não, daqui. eu saí de um culto, a gente tava na sede, eu chamei ele e falei, Ramon, pelo amor de Deus, não inventa isso pra mim. Tô
com 3 anos. 3 anos. Já pensou se ele Casou quisesse, com a né? intercessora, Casou com uma intercessora. sonhou com ela sem conhecer ela. É, isso aí. Eu vou contar. Conta esse testemunho aí. Não, hoje não, já tá. Beleza. No próximo vai Abriu um episódio só de testemunhos aí dele. de casamento. Sobrenatural. Total. E, cara, qual que é a expectativa da intercessão com a igreja? Os obreiros, assim, do tipo, que eles auxiliem em oração também, que eles tenham uma vida de oração. Qual que é o conselho que você dá para esse povo? Eu acho que esse caminho que o Espírito Santo nos guiou, revelou para o pastor do relógio de oração com o corpo, com a igreja, com a noiva em si, eu acho que isso Importante. tem muito a ser extraído ainda, Legal. sabe? Isso não morreu. E até, sei lá, outras igrejas que nos acompanham e assistem também, é uma grande direção isso, né? De envolver a igreja em si, todo o corpo, todo obreiro, todos aqueles que servem, fazer esse relógio de oração, né? Sem parar. Creio que Deus vai mostrar algo e vai se revelar mais e mais. Legal. E às vezes Deus se revela, né? Às vezes não é coisa boa, né? Deus tira aquilo que realmente está atrapalhando o avanço, então a gente não tem que estar com expectativa muito boa daquilo que a gente quer, né? Porque tudo aquilo que está encoberto vai vir à tona. Então por isso que é importante também ter esses momentos de oração, né? Que é uma virada de chave. Sim, e o evangelho em si, ele também não é só recompensas boas. O evangelho sempre foi conserto e direção, Você sabe? mostrou É isso esses sempre dias, aquilo né? Sim. que É porque você tá num momento ruim que Deus não tá com você. Muito pelo contrário. Exato. A gente tem que parar com esse evangelho flu-flu que estão pregando por aí, que parece que Deus só tá no negócio quando o negócio tá dando certo, né? E é completamente diferente. Assim, quando a gente pega as principais histórias bíblicas e a gente vê os principais personagens bíblicos, cara, deu tudo errado, ou quase tudo errado, mas assim, em um dado momento Deus ele foi e agiu ali no sobrenatural. Então, galera, quero agradecer imensamente aos nossos convidados de hoje. Uma salva de palmas a todos vocês. Esse é o momento agora da gente comer o bolo. Se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Vou reforçar a mensagem a respeito de siga-nos nas redes sociais. Então nós estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Então nos pesquisem, nos procurem, acompanhem ali todos os nossos conteúdos. A galera da comunicação tem se empenhado bastante em levar essa mensagem para você onde quer que você esteja. E é isso, galera. Agradeço mais uma vez aos nossos convidados. Esse foi mais um episódio. E lembrando que o nosso Liminha vai jogar lá nas redes sociais algumas opções de nome para a gente poder votar e escolher por fim, junto com o povo. A voz do povo é a voz de Deus, né? Então, vamos ali colocar o povo para nos ajudar a escolher o nome do nosso podcast. Amém? Então, que Deus os abençoe e beijo no coração. Beijo.